Beleza, turma? Bom dia de novo. Vamos seguir aqui, então. O que a gente está falando? Aliás, o que a gente falou até agora, né? Nessa segunda parte aqui sobre... Aliás, segunda? Estou chamando de terceira, né? A terceira parte aqui sobre diodos, tá? A gente começou se fazendo a pergunta: de onde vêm as cargas elétricas? De onde vêm as cargas elétricas que vão participar lá do circuito? Então, falamos sobre material intrínseco, falamos sobre material dopado. Aquela ali não é a única fonte de cargas que tem nos materiais, tá? Mas aquilo dá uma boa noção para vocês, pelo menos assim, começa a dar uma ideia, pelo menos despertar um pouco a curiosidade, quem quiser depois estudar em profundidade. De onde que vão vir as cargas elétricas nos dispositivos eletrônicos, tá? Eletrônica é é a aplicação da física moderna, no que o pessoal por aí chama de física quântica, né? Física moderna é um termo um pouco mais abrangente, que vai abranger, inclusive, essa física dos semicondutores, tá? Ou física do estado sólido, né? O pessoal da física gosta de chamar assim. Então, a gente fez essa pergunta aqui: de onde vêm as cargas? Falando de material intrínseco, semicondutor intrínseco, falando do semicondutor dopado, tá? E como é que a gente coloca cargas lá, disponibiliza cargas móveis num determinado material sólido, tá? Segunda pergunta que a gente se fez aqui foi: como que essas cargas se movimentam? Como é o movimento dessas cargas? Como que eu controlo esse movimento dessas cargas? Tá? E aí aqui a gente estudou dois mecanismos principais. O primeiro deles é o que a gente chama de deriva, que você estudou em muito detalhe lá em eletromagnetismo, tá? É submeter cargas a campos elétricos. E esse campo vai exercer uma força elétrica sobre aquela determinada carga, ela vai acelerar e vai se movimentar. No caso de eletromagnetismo, é mais comum você estudar esse movimento dessas cargas no vácuo, tá? Essas cargas, elas não têm impedimento para se movimentar. Aqui, a coisa é ligeiramente mais interessante, porque o movimento dessas cargas não é no vácuo, é numa estrutura cristalina que vai gerar impedimento para o movimento dessas cargas. Por isso que a gente modelou a velocidade das cargas como sendo proporcional ao campo, tá? Porque para pensar, se você parar para juntar o que eu estou falando aqui o que eu estou falando aqui com eletromagnetismo, se o campo é constante, a carga é constante, a força que o campo exerce sobre a carga é constante. E se a força é constante, tá? Lá no vácuo, ela vai ter aceleração constante. A carga tem uma massa fixa. Então, ela vai perceber uma aceleração constante. Não é, tá longe de ser a mesma coisa de velocidade constante. Tá? Então, a força é proporcional ao campo. O problema é que aqui, tá? O movimento das cargas está cheio de impedimento. Ele está cheio de obstáculos. Tá? E aí a gente modelou o efeito desses obstáculos como sendo uma barreira de velocidade. Tá? Então, as cargas vão ser aceleradas e elas vão chegar numa determinada velocidade e vão parar ali. Tá? Para eu poder fazer as cargas andarem mais rápido, eu preciso botar mais energia, eu preciso botar mais acelerações lá, mais força. Eu preciso de um campo mais intenso. Tá? Esse era o primeiro mecanismo de deriva. E a gente viu um segundo mecanismo de difusão, que eu mandei alguns vídeos no TIS, recomendo fortemente que vocês assistam, que é o mecanismo de difusão de cargas aqui de elétrons e de lacunas nos materiais semicondutores é muito parecido, tá? O princípio é exatamente o mesmo, as equações são as mesmas do princípio da difusão em gases. E mandei para vocês até algumas animações lá mostrando como é que isso acontece, tá? Tem muito a ver com lá no modelo de gases, tem muito a ver com você pensar que o gás é composto de um monte de partículas e que essas partículas estão colidindo entre elas.
ok? E isso gera uma tendência a essas partículas se movimentarem. E isso vai gerar essa tendência ao gás se espalhar, tá? Ocupar um determinado volume. Aqui acontece uma coisa muito parecida, tá? Não são colisões mecânicas dessa exata mesma natureza, tá? Mas a interação elétrica que acontece ali dentro ali dentro do material semicondutor é muito parecida, em princípio, com o que acontece em gases, tá? E aí depois a gente começou a falar sobre o primeiro dispositivo, que é a ideia da junção PN. Todo dispositivo eletrônico, tá? Eletrônico, os diodos, os transistores, eles vão ser baseados nessa ideia de juntar dois materiais diferentes, tá? Para poder explorar, para poder controlar de alguma forma, a produção de cargas, a disponibilização de cargas no dispositivo, tá? 2, o movimento dessas cargas no dispositivo. Então, quando a gente está falando aqui na coisa da física, tá? Em dispositivos, o que a gente quer fazer é isso. A gente quer controlar a disponibilidade de cargas ou indisponibilidade de cargas, ok? Porque dessa forma eu vou controlar a corrente. Se eu tenho poucas cargas para participar de condução, seja ela por difusão, seja ela por deriva, eu vou ter pouca corrente. Se eu disponibilizar muitas cargas, eu vou ter muita corrente. O princípio básico é esse. E eu quero controlar esse movimento, tá? Quero controlar esse movimento. E como a gente tem dois mecanismos, eu preciso controlar, então, na deriva, um campo elétrico, e a gente é razoavelmente simples de fazer isso num circuito, porque eu controlo uma tensão, e a tensão está associada a um campo. E se eu quiser controlar a deriva, eu controlo a disponibilidade dessas cargas, tá? Eu tento fazer em alguma região ter uma densidade de cargas muito alta ou ter uma densidade de determinada carga, uma densidade muito baixa, tá? E a junção PN é o primeiro dispositivo que faz isso. Então, a gente viu que a ideia básica era fazer, e aí, esquematicamente, tá? Era juntar aqui um material, construir um dispositivo que, de um lado dele, é um material tipo N. No material tipo N, eu tenho maior concentração de elétrons do que eu tenho de lacunas, mas eu tenho lacunas lá, ok? Tenho lacunas livres. No lado P, eu tenho maior disponibilidade de lacunas livres, a carga positiva equivalente, tá? Aquelas ligações quebradas lá, as ligações incompletas no cristal, funcionam como se fossem cargas positivas, tá? No material tipo P, essas cargas estão em maioria em relação aos elétrons, mas tem elétrons livres lá disponíveis, tá? Não estou dizendo que não tem elétrons. E aí o que a gente viu, o que acontece é o seguinte: no lado N está cheio de elétrons móveis, tá? E no lado direito tem poucos elétrons móveis. A densidade tem um gradiente de concentração de cargas de elétrons aí, tá? No lado P, no lado direito, tem uma concentração de cargas alta, positivas, e no lado direito tem uma concentração baixa de cargas positivas. Então, nessa situação hipotética aqui, essas cargas vão se movimentar por difusão. E aí, na discussão, eu mostrei para vocês que, na hora que os elétrons saem do lado esquerdo para o lado direito, tá? Eles vão deixando para trás cargas positivas fixas, que são os íons da rede, tá? Os íons que participam da dosagem, são os contaminantes que eu coloquei na rede para disponibilizar aqueles elétrons. Na hora que eu sugo aqueles elétrons ali, tirei eles dali, tá? Sobrou um monte de carga desbalanceada. E essa carga ela não está livre para se movimentar. Do lado direito, a recíproca vai ser verdadeira. Se eu estou sugando um monte de lacunas, tá? O que eu estou deixando para trás é um monte de carga negativa. Um monte de carga negativa, fixa, que faz parte dos íons da rede. Essas cargas que estão ficando para trás, elas não estão livres para se movimentar, tá?
E aí esse processo vai acontecendo, e aí a gente começa a perceber que dentro de uma determinada região aqui, tá? Que não é certinha assim a delimitação dela, etc, essa coisa que é suave, tá? Nesse meu modelo aqui, eu estou considerando que todas essas junções são abruptas. Lá na disciplina de matérias elétricas, vocês calculam essas junções, fazem junção sem ser abrupta, né? Fazem junções suaves, calcula esse comprimento médio da região de cargas espaciais, calcula um monte de coisa interessante, tá? Aqui para mim, eu quero um modelo um pouco mais simples. Mas perceba o que está acontecendo aqui. Eu tenho carga positiva de um lado, fixa. Eu tenho carga negativa do outro lado, fixa. Tá? Essas cargas se acumularam e elas estão fixas, elas não saem daí, elas não misturam. Isso aí vai formando um campo elétrico, que a gente chamou de campo interno da barreira, ou uma barreira de potencial, porque esse campo está ligado a um determinado potencial, posso calcular um potencial elétrico, tá? Uma tensão equivalente ali desse campo, uma potencial de barreira. E o que eu discuti com vocês foi que, tá? Esse campo elétrico aqui, ele passa a gerar corrente de deriva, de forma que essas correntes de deriva vão balancear, vão contrabalancear as correntes de difusão, até que a gente chegue numa situação de equilíbrio, tá? Discutimos, inclusive, que existe um mecanismo de realimentação negativa aqui. Essa coisa realmente, ela fica em equilíbrio e ela é estável, tá? E aí, no balanço aqui, o que eu estou enxergando, tá? É corrente igual a zero. Então, eu boto uma tensão aí, que é uma tensão zero. Perceba, eu não tenho nenhuma tensão aplicada aqui no circuito, tá? E a corrente que eu estou observando é zero. Okay? A corrente líquida, porque tem um monte de corrente lá, aquilo lá, esse movimento dessas cargas é um equilíbrio dinâmico. Okay? A gente desequilibrou isso, tá? A gente desequilibrou isso, e eu vou desenhar simplesmente assim hoje. Vou chamar de VD, uma tensão externa que eu aplico aqui no circuito, eu vou chamar de VD, tá? Ou VJ, tensão da junção, o que quer que seja, tá? A tensão aplicada aqui, eu vou considerar o positivo conectado ali no lado positivo da fonte, e eu vou considerar como positiva, tá? Vou considerar como positiva, já que a tensão mais está aqui no dispositivo e a tensão menos está do lado de cá, eu vou considerar como positiva a corrente ID do mais para o menos, que é a convenção passiva de sinais, tá? Então, perceba aqui. Deixa eu melhorar um pouquinho esse desenho aqui. O mais para o menos, eu vou considerar a corrente positiva nesse sentido, tá? E aí, perceba uma coisa. Quero traçar meio que um gráfico aqui. VD por ID. Quero ver como é que é a curva característica, tá? E aí as contas tem lá detalhamento na nota de aula, não me interessa tanto aqui, me interessa uma análise um pouco mais qualitativa, tá? Na hora que eu aplico essa tensão negativa, tá? VD negativo, ou seja, estou com a tensão que reforça o campo elétrico, tá? Estou com VD negativo, que é o que a gente vai chamar de polarização reversa. O que a gente viu é que a gente tende a aumentar a corrente de deriva, só que a gente tem pouca disponibilidade de cargas nessa corrente de deriva, então a corrente aumenta muito pouco, tá? Então, o que vai acontecer aqui é alguma coisa assim. Eu vou observar alguma corrente ali, mas vai ser uma corrente pequenininha, tá? Segunda coisa que eu discuti com vocês é que, à medida que eu vou reforçando esse campo elétrico aí, porque é isso que eu estou fazendo, estou deixando esse campo elétrico interno aí mais intenso, tá? À medida que eu vou fazendo isso, eu estou colocando energia nessas cargas aí, tá? Não é porque eu não estou vendo a gente aumentar que eu não esteja colocando muita energia lá no meu sistema, tá? Eu estou. Pensa no seguinte, foi a analogia que eu fiz com vocês na aula passada, né? Se a gente tem aqui nuvem de tempestade, sei lá, acumulou carga positiva e do lado de cá que tem carga negativa, tá? O campo elétrico que se forma aqui, ele pode ficar intenso o suficiente para o ar ser condutivo. E aí acontece uma fagulha, tá? Aqui acontece uma coisa parecida, tá? Acontece uma coisa parecida. E perceba uma coisa.
o campo será mais intenso quanto mais próximas forem essas duas cargas aí uma da outra, tá? O campo será mais intenso quanto mais próximas essas cargas estiverem uma da outra, tá? Aqui, no caso da tempestade, eu tenho quilômetros de distância entre a nuvem e o chão, tá? Então, para ter um campo muito grande, eu preciso realmente acumular uma quantidade de cargas muito extraordinária, tá? Mas repare que isso acontece. Aqui no meu dispositivo, tá? Essa distância que tem do tamanho desse cara aqui, tá? É assim, estrondosamente pequeno. É assustadoramente pequeno o tamanho que a gente consegue fazer essas junções hoje em dia. Tá? Essas junções aqui têm comprimento aqui, ó, de nanômetros, tá? 10 a menos 9. É muito, muito, muito pequenininho. Isso quer dizer o seguinte, tá? Isso quer dizer o seguinte, mesmo com uma tensão aplicada aqui razoavelmente baixa em cima do meu dispositivo, as cargas estão muito próximas umas das outras. Então, os campos que estão aqui, assim, ao qual as cargas são submetidas, são muito intensos. Muito, muito intensos. Tá? Tem esse fator de 10 a menos 9 dividindo. Aí a coisa rapidamente fica 10 a nona, 10 a décima, tá? O campo elétrico. Okay? Então, os campos são muito intensos. E aí, o que eu estou fazendo, por conta disso, é colocar muita energia no meu sistema. E aí eu mostro para vocês, tem dois mecanismos básicos aqui que a gente vai chamar de ruptura, tá? O primeiro é, eu acelero tanto essas cargas que elas, ao colidirem, ao lá interagirem com os íons da rede, conseguem ir quebrando ligações lá no meio desse caminho, tá? E aí eu vou acelerando e produzindo cada vez mais cargas. Esse efeito a gente chama de efeito avalanche. O efeito dele, tá? Aqui é o observável, que a gente vai perceber, é aumento da disponibilidade de cargas sem mexer nesse campo elétrico. Se eu tenho o mesmo campo e aumentei a disponibilidade de cargas, tá? De cargas móveis, o que aconteceu com a corrente? Eu vou ter mais corrente elétrica, tá? Então, o que eu devo observar é corrente aumentar aqui a partir de uma determinada tensão que a gente vai chamar de eu vou chamar aqui de VBR, tá? V de breakdown, ok? Em alguns livros vão chamar isso aqui de VZ ou de tensão Zener, tá? Eu vou chamar de tensão de ruptura, querendo dizer as duas coisas. Não me interessa o mecanismo. Esse primeiro mecanismo aí a gente chama de mecanismo de avalanche. Tem um segundo mecanismo, que é o efeito Zener, que é um efeito que só acontece em física moderna, cara. Só acontece porque a gente está tratando de elétrons, tá? É a ideia de que se eu tenho elétron, se eu tenho um poço de elétrons aqui, se eu tenho alguma coisa que tem elétrons, tá? Acumulou elétrons. Eu tenho uma barreira de potencial. Eu tenho um outro poço de elétrons do outro lado, tá? Com uma energia potencial menor. E aí eu tenho aqui um elétron do lado de cá. Esse elétron, ele quer ir para o lado direito, porque lá ele tem uma vantagem energética, tá? Ele consegue chegar numa situação de menor energia, ele consegue dissipar um pouco de energia. É uma situação mais favorável para essa carga aqui, tá? E aí a ideia é que acontece o seguinte, tá? Na física clássica, se eu te dou uma determinada energia potencial, você não consegue atravessar barreiras de energia potencial maior do que aquela inicial que eu te dei, tá? Se o sistema for fechado, aquela coisa toda, tá? Que é a ideia básica de uma montanha-russa. Eu coloco você numa determinada altura, tá? E todos os obstáculos têm que ser mais baixos do que aquela altura inicial, porque senão você não consegue superá-lo. Se tiver uma dessas ondulações aqui um pouco mais altas, vai chegar até, no máximo, a altura inicial que você começou aqui e não vai conseguir passar. Vai chegar lá, vai parar e vai voltar. Tá? Com o elétron não funciona assim. Tá? Com o elétron não funciona assim. O elétron, ele... Essa física clássica só funciona de partículas. Tá? Para coisas que são literalmente partículas. O elétron ele é um cara mais estranho. Tá? Ele funciona como partícula, dependendo de como a gente está observando ele, mas ele se movimenta como onda, dependendo do que está acontecendo ali na situação onde ele está inserido. Tá? É quase, assim, é uma super simplificação que eu vou falar aqui agora, mas é como se, tá? Na hora que ele está se movimentando, ele sempre fosse onda. Tá? Sempre se movimentasse como uma onda.
Mas na hora que você mede ele, tenta observar ele, ele se comporta como uma partícula para as observações. Tá? É quase isso. É um pouco mais sutil do que eu acabei de falar, mas pode pensar assim. Isso quer dizer o seguinte, se tem um elétron ali, ele vai se movimentar como onda, tá? E ondas são coisas mais estranhas, tá? Porque onda, ela consegue, a partir de qualquer ponto da onda, vira uma nova fonte de ondas, ok? Então é uma coisa um pouco mais estranha. Em resumo, o que acontece aqui, um efeito de tunelamento, e aí é mais interessante quando vocês resolvem a conta disso, tá? É bem mais convincente, é de que o elétron mesmo, com uma barreira de potencial aqui infinita, tá? Ele vai ter uma determinada probabilidade de conseguir atravessar isso aqui, tá? Obviamente, menor será essa probabilidade quanto mais alta for essa barreira, quanto maior for a energia que ele precisa vencer, menor será essa probabilidade disso acontecer, menor será essa probabilidade quanto mais espessa for essa barreira, tá? Quanto mais espessa essa barreira. Só que se essa barreira for fina, mesmo que seja uma barreira de energia infinita, esse elétron vai conseguir atravessar isso aqui. Ele vai ter alguma probabilidade de você medir ele lá do outro lado, tá? De você medir ele do outro lado, ok? Esse mecanismo de condução, tá? Por barreiras finas, a gente chama de tunelamento. Aqui nos elétrons, ou aqui na junção PN, isso aqui acontece, tá? Que na hora que a gente está aplicando tensão externa, que a gente está mexendo nas bandas de energia aqui, a gente está desbalanceando os diagramas de energia, e está formando uma barreira cada vez mais fina, do ponto de vista energético, tá? Uma barreira cada vez mais fina aí nessa região onde estão as cargas coloridas aí, tá? E aí o que a gente começa a ver é que a gente aumenta a tensão e aumenta a probabilidade desses elétrons conseguirem atravessar, tá? O efeito aqui na curva característica é exatamente o mesmo. Eu vou aumentando a tensão negativa, chega um momento que essa barreira de potencial está tão fino que eu consigo ver, eu começo a ter uma probabilidade muito grande desses elétrons conseguirem atravessar, o que a gente observa é uma corrente aumentando aqui, ok? Essa situação aqui, tá, de tensão negativa em cima da junção PN, a gente vai chamar de situação de polarização reversa, tá? Polarização reversa, quando eu estou com tensões negativas. Quando eu estou, por outro lado, com tensões positivas, tá? VD positivo em cima desse cara aí, o que está acontecendo agora o campo externo que eu estou aplicando, ele tende a reduzir esse campo aqui, o efeito deste campo, tá? E o efeito desse campo era compensar por o efeito, o acontecimento das correntes de difusão dentro do dispositivo, ok? Ora, a corrente de difusão, ela praticamente não é afetada aqui, tá? Porque quando eu estou fazendo isso, eu estou mexendo no campo, mas eu não estou alterando a concentração de cargas que tem aqui, nem estou alterando a concentração de cargas que tem do lado de cá, tá? Então, a corrente de difusão fica lá aproximadamente constante. Só que agora eu não tenho mais aquela corrente de deriva para compensar ela, ok? E esse efeito aqui é um efeito exponencial. Tá? Tem a conta feita nas notas de aula, mas o que vai acontecer à medida que eu vou aumentando a tensão direta, tá? Essa tensão em VD, à medida que eu vou aumentando essa tensão, eu vou percebendo a corrente aumentar exponencialmente, tá? Porque eu vou tendo cada vez menos o efeito desse campo impedindo eu observar a corrente de difusão. Então, na prática, acontece aqui alguma coisa desse jeito aqui, tá? Essa situação aqui é a situação que a gente vai chamar de polarização direta, ok? E aí, se vocês pararem para pensar, tá? Como, desprezando o efeito de ruptura inicialmente, tá? É como se eu tivesse alguma coisa que me deixa passar a corrente num determinado sentido. Repara aqui, ó, é fácil de deixar passar a corrente positiva, do jeito que a gente convencionou, e é difícil de passar a corrente no sentido negativo, tá? É fácil passar a corrente nesse sentido aqui, que eu estou chamando de ID, que é o positivo, e é difícil de passar a corrente no sentido contrário, tá? Isso aqui funciona como se fosse uma válvula, tá?
Uma válvula muito parecida, por exemplo, que tem dentro do nosso corpo, nas nossas veias, tá? Em todo, basicamente, um monte de veias e capilares que a gente tem no corpo. Ao longo do caminho, ela tem umas pregazinhas assim, tá? Que é um funcionamento muito simples, que é o seguinte, na hora que o sangue, você bombeou o sangue e ele está tentando ir numa determinada direção, essa pregazinha, ela é molinha assim, ela abre e aquela coisa passa por ali, tá? Mas, perceba a importância disso. Na hora que o coração bateu e ele botou pressão ali, botou pressão no sangue, tá? O sangue tendeu aí numa direção. Só que o coração depois vai ter que abrir para poder encher de sangue de novo. Nesse momento que ele está abrindo, a pressão ali instantânea em cima do teu sangue reduz pra caramba, tá? Reduz pra caramba. O que acontece em contrapartida, tá? Os seus músculos que estão do lado de cá, para onde o sangue está indo, os seus músculos eles estão contraindo. Na hora que ele contrai, ele tende a expulsar o sangue dali e fazer ele voltar nas veias, tá? E aí o que acontece aqui é nessa hora que o coração está abrindo, naquele momento entre duas batidas ali, tá? Seus músculos estão apertando seus capilares e tentando forçar o sangue a voltar de onde ele veio, tá? E por que não volta? Porque nesse momento aqui, essas preguinhas aqui, elas vão meio que fechar uma na outra aqui, porque tem um líquido tentando andar ao contrário ali nessa coisa, tá? E aí ela meio que fecha e impede essa coisa de voltar, tá? Então perceba, uma das válvulas mais simples aqui que tem, tá? Elas estão tentando fazer isso. Deixa passar alguma coisa numa direção e não deixa essa coisa voltar, tá? Deixa ir numa direção, não deixa voltar, tá? A junção semicondutor aqui, a junção PN, mais simples que tem, a junção PN, ela está fazendo exatamente esse efeito, tá? Exatamente esse efeito. Ela deixa alguma coisa fluir numa direção e tenta impedir que essa coisa flua na direção oposta. Volte, tá? Funciona como se fosse uma válvula. Funciona como se fosse uma chave. Ora ela abre para passar alguma coisa, ora ela fecha para não passar alguma coisa por ali, tá? E repare, é uma chave controlada eletricamente, tá? Na hora que eu boto tensão positiva, a chave está fechada, ela deixa passar alguma coisa, ela conecta dois lados. Na hora que eu estou com tensão negativa, essa polarização reversa, a chave está aberta. Eu não deixo passar, eu desconecto duas coisas, tá? É meio que isso que esse diodo que essa junção PN está tentando fazer. E aí, por fim, tem um pouco lá de detalhe, mas o que vai interessar para mim aqui é o modelo, tá? O modelo que a gente vai usar vai ser esse aqui, ó. ID vai ser IS, e para todos os efeitos, esse IS é uma constante para a gente. A gente vai chamar de corrente de saturação, uma constante, tá? IS vezes exponencial. Deixa eu liberar um pouquinho de espaço aqui. Exponencial de VD dividido por VT menos 1, tá? Onde esse VT aqui era KT sobre Q, constante de Boltzmann, uma vez a temperatura, dividido pela carga do elétron. Que a temperatura ambiente para a gente vai considerar que isso aqui é 26 milivolts para a temperatura ambiente. Tá? Não, a gente não vai ficar entrando em muito detalhe. Mas perceba, tá? Uma coisa interessante aqui. A corrente na junção PN depende da temperatura. Então, a gente consegue usar isso para fazer um sensor de temperatura, por exemplo. Tá? Depende de outras coisas também, como a gente vai discutir um pouco mais para frente. Esse aqui é o panorama geral da ideia da junção PN. Tá? Só que perceba, na hora que a gente está falando de circuitos, tá? Na hora que a gente está falando de circuitos, a gente não quer ficar tratando de elétron, para onde está indo, lacuna, não quer fazer nada disso. A gente simplesmente tratar de, olha, eu botei uma tensão e eu vi uma corrente. Ou eu botei uma corrente e eu vi uma tensão. Pronto, é disso que a gente quer tratar. Tá? Então aqui agora eu vou começar a abstrair, eu vou olhar e falar, olha, eu vou me interessar só por essa curva aqui, e aí a gente vai fazer alguma coisa com isso. Tá? Segunda coisa que a gente não quer, não é, aliás, vou melhorar, não é que não quer, uma coisa que a gente não gosta. Tá? A gente tem que convencionar aqui que a gente não gosta de uma coisa. A gente não gosta de dispositivos não lineares. Tá? Não é que não gosta porque eles são ruins,
porque eles atrapalham. Não, não é nada disso, tá? São extremamente úteis. A gente não consegue fazer um monte de funções se a gente não tiver dispositivo não linear, tá? Para começar, só tem computador porque a gente tem dispositivos não lineares, tá? Eu vou mostrar para vocês que eventualmente a gente consegue usar uma porta lógica só com diodos aqui, só com junção PN. E é um circuito extremamente útil, tá? Extremamente útil ainda hoje. Não do jeito que vocês estão pensando aí de fazer um computador de diodo. Não é exatamente isso. Mas é um circuito extremamente útil. Então, mas a gente consegue fazer portas lógicas aqui com junções, que elas funcionam como chave. O problema do não linear é que o bicho é ruim de calcular, é difícil de calcular, tá? Porque na hora que eu estou resolvendo as equações, porra, vai ter um exponencial lá, eu não consigo inverter, as soluções ficam muito difíceis de ter soluções analíticas, eu começo a ter que ir para um lado de ter soluções numéricas, ok? Então, no início das coisas aqui, os caras não tinham computador para fazer a conta para eles. Eles não tinham calculador para fazer a conta para eles. Então, o que eles precisavam fazer? Simplificar um pouco essa brincadeira, tá? Aqui eu estou contando a história para vocês de um aspecto um pouco ao contrário do que foi a cronologia disso aqui, tá? Primeiro, as pessoas inventaram o conceito do diodo. Primeiro, inventaram o conceito do diodo. E aí, se foram inventando formas de implementar esse diodo. Aqui eu fiz a coisa ao contrário. Eu mostrei para vocês a junção PN, que é uma forma de implementar o que a gente vai chamar de diodo. Tá? E a partir daqui eu vou simplificar o comportamento da junção PN para chegar na ideia do diodo. Okay? Mas a coisa foi ao contrário, tá? Cronologicamente falando. Mas eu acho que esse aqui normalmente é um bom caminho. O que a gente vai chamar de diodo, então? Tá? E aí, finalmente, a gente chega na ideia do diodo. Tá? O diodo vai ser um dispositivo elétrico, assim como era o resistor, as fontes de tensão, os capacitores, tá? E quando a gente definiu lá atrás, na primeira aula, eu falei de dispositivo elétrico, eu disse que o dispositivo elétrico, para mim, ia ser uma equação que relaciona tensão com corrente, tá? Tensão com corrente. E aí, repara, eu vou dar um símbolo de circuito aqui para poder ficar mais fácil de eu falar sobre isso, tá? Então, eu vou usar este símbolo de circuito aqui, vou considerar essa corrente D aqui positiva, com essa tensão VD positiva aqui. Perceba que, tá, já pelo desenho, esse dispositivo não é simétrico. Tá? Então, o lugar onde tem mais, o lugar onde tem menos, agora vai importar. Tá? Não, se eu inverter isso aqui, vai dar tudo diferente. Okay? Então, o lado onde eu escolho o positivo agora é arbitrário ainda, eu estou escolhendo desse jeito aí, tá? Mas não é que nem um resistor, tá? Onde eu venho aqui, não importa se o mais está aqui ou menos aqui, ou se eu escolhi o mais para baixo, não sei o quê, e aquela coisa de tipo, é só escolher a corrente aí corretamente, tá tudo bem, tá? Para o mesmo, seguindo a convenção passiva, vai estar tudo bem. Aqui não vai estar tudo bem, não. Tá? Aqui não vai estar tudo bem, não. Porque esse cara é bastante não linear, esse cara é bastante assimétrico o comportamento dele, tá? Mas dito isso, o diodo para mim, então, vai ser alguma coisa que se comporta da seguinte maneira, tá? Se essa corrente ID for igual a zero, tá? Aliás, perdão. Esse cara aqui, ele vai se comportar assim, ó. A corrente ID vai ser igual a zero, essa vai ser a equação, ID igual a zero, tá? Se a tensão VD em cima dele for menor ou igual a zero. Essa vai ser a primeira parte da equação. Perceba que isso aqui só cobre metade do domínio se eu estiver pensando que a entrada é tensão e a saída é corrente. Tá? Preciso cobrir a outra metade. A outra metade, percebo, ela vai se dar da seguinte forma, tá? Que é a segunda equação. VD vai ser igual a zero se o ID for maior ou igual a zero. Tá? Essa aqui, assim, eu desconheço outra forma melhor de caracterizar esse cara aqui do que essa, tá? Se a tensão, se eu fui lá, coloquei uma tensão negativa em cima desse cara, a corrente vai ser zero. Ele determina a corrente. Se por outro lado, eu fui lá e coloquei uma corrente positiva nesse cara aí, forcei o ID positivo, ele determina a tensão igual a zero. Beleza?
Mas perceba, tá? É alguma coisa igual a zero, é alguma coisa igual a zero, tá? Se eu for fazer um gráfico disso aí, é um gráfico esquisitão, tá? Mas é um gráfico, pra gente aqui, não importa muito se é esquisitão, se não é, o que importa é o que é, tá? Olha lá, ó. A primeira equação, ID igual a zero se o VD for negativo. VD for negativo, ID igual a zero. Então, estou em cima desse eixo aqui do lado de cá, tá? Que é o que a gente vai chamar de, do lado de cá, polarização reversa. Polarização reversa. Se eu tô com ID positivo, e aí perceba, tá? Ó, ID positivo é do lado de cá, né? Tá? É para cima dessa coisa aqui. Se eu tô com ID positivo, eu tô com VD igual a zero. VD igual a zero é uma reta vertical em cima do zero aqui, ó. Pá. Então eu tô com esta exata situação aqui, ó. Repare que tecnicamente isso aqui não é uma função, né? Tecnicamente isso aqui não é uma função, tá? Para uma mesma entrada tem mais de uma saída, ok? Então assim, tecnicamente isso não é uma função, mas isso não vai ser um problema para a gente, tá? Sim, absolutamente não. Esse lado aqui, essa outra situação aqui, tá? A gente vai chamar de polarização direta. Então é assim que a gente consegue capturar, meio que matematicamente, essa ideia de que eu conduzo numa determinada direção, para a corrente positiva eu deixo ela passar, para a corrente negativa eu não deixo ela passar. Tá? É assim que a gente vai capturar essa ideia aqui, ok? E aí, se vocês pararem para pensar, isso aqui, vamos lá, esse modelo aqui, essas duas equações juntas, tá? A gente vai chamar de modelo do diodo ideal. Eu não gosto muito desses nomes ideal. Eu não gosto muito desse nome ideal aqui, mas é o que tem para hoje, tá? Todos os livros vão chamar com esse mesmo nome, não tem como brigar contra isso. Esse já vai ser o que a gente vai chamar de modelo do diodo ideal. Então, quando eu falar de diodo, tá? Tô falando de diodo, é disso aqui que eu tô falando, tá? Então, a partir de hoje, não confundam junção PN, que foi o que a gente viu lá na física, com diodo, tá? Só que, eu vou desenhar aqui os dois gráficos, aqui um em cima do outro. Esse aqui é o gráfico do diodo vermelho. Se eu juntar isso, tá, com o comportamento da junção PN, o que a gente vai perceber é que eles são parecidos. Eles não são iguais, mas eles são parecidos, tá? O comportamento da junção PN é alguma coisa assim, ó. Em amarelo aqui, eu tenho a junção PN, ok? E em vermelho, vou marcar aqui de vermelho aqui, eu tenho o que a gente está chamando de diodo, tá? Perceba que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas eles são parecidos, tá? Eles são mais parecidos do que eles são diferentes. Perceba só, pro lado lá das tensões negativas, a junção PN, a corrente dela não é zero, mas é muito baixinha, tá? É aquele IS lá, uma constante. É muito pouquinho, tá? Para várias aplicações a gente vai poder aproximar para zero. E falar assim, isso aí não vai ter assim menor problema. Para o lado da corrente positiva, perceba, ele deixa passar a corrente positiva. Tá? De um lado lá eu vi que a curva é exponencial, do lado de cá a curva é uma reta. Tá? É um pouco mais simples, no caso do diodo, é um pouco mais simples. Tá? No caso da junção PN, é um pouquinho mais complicado. Mas ele tem um comportamento muito parecido. Por um lado, não deixa conduzir corrente, na outra direção, vai aparecer corrente lá. Tá? Vai aparecer corrente lá. A ideia básica aqui, então, tá, de juntar as duas coisas é falar, olha, isso quer dizer, isso me dá uma indicação de que eu posso usar a junção PN, que é uma coisa física que eu consigo fabricar e pegar um artefato, consigo lá falar, olha, cara, isso aqui existe no mundo real, tá? Eu consigo usar isso como uma implementação de uma ideia, tá? E é por isso que eu não gosto muito desse nome ideal. Tá? Aqui nem é tão inadequado, mas ideal, vocês passam a pensar aqui, isso aqui é uma coisa perfeita. Tá? Mas não tem essa ideia de perfeito. Ideal vem de ideia. Tá? Ideal vem da palavra ideia. É uma coisa que só existe no mundo das ideias. Tá? E aí perceba,
Se é uma coisa só existe no mundo das ideias, no caso aqui o diodo, qualquer diodo que seja, tá? Só existe no mundo das ideias, nós somos engenheiros. A gente precisa do mundo das ideias, porque o mundo das ideias é onde acontece o projeto de alguma coisa. Tá? Ele acontece aqui no mundo das ideias. Por meio que esses dois conceitos aqui estão ligados, tá? Só que engenheiro não quer só ter ideia de fazer o projeto. Eu quero construir um artefato, tá? Vou colocar aqui, ó. Eu quero construir de fato um artefato que é uma coisa física, um objeto físico, tá? O objeto físico, ele mora no mundo real aqui, ó, no mundo físico. Eu preciso de alguma coisa que me permita sair do mundo da ideia, sair do projeto e chegar no mundo físico, tá? Essa setinha aqui do mundo das ideias para o mundo real, para o mundo físico, tá? Esse caminho a gente chama de implementação. Implementação. E perceba uma coisa, tá? O mundo das ideias não é o mundo real. E o mundo real não é o mundo das ideias. Então, obviamente, por definição aqui, aquilo que eu pensar no mundo das ideias, eu não vou conseguir materializar perfeitamente no mundo real, tá? Porque as duas coisas são diferentes. Tá? Principalmente aqui, o problema é, no mundo real, tem muito mais informação do que no mundo das ideias. Que é um mundinho muito mais simples, tá? Muito mais simples. Nós somos uns bichos que têm um cérebro razoavelmente simples, apesar de a gente fazer coisas muito maravilhosas, tá? Mas a gente não consegue lidar com toda a complexidade do mundo real, ok? E é isso que a gente vai tentar ficar procurando. Cara, eu tenho uma ideia, eu gostaria de encontrar alguma coisa no mundo real que se comporte como essa minha ideia, que é o diodo, no caso, tá? A junção PN que eu estava mostrando para vocês até agora é uma possível implementação dessa ideia. Mas, obviamente, isso aqui vai ter um erro, uma discrepância. Uma coisa não encaixa perfeitamente com a outra, tá? A grande lance aqui da engenharia é conseguir olhar e falar, olha, tem um erro aí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Elas são parecidas, mas elas são um pouquinho diferentes. Tá? Quanto que eu estou errando? Eu estou errando muito ou eu estou errando pouco? Porque se eu estiver errando pouco, tá tudo bem. E a ideia é justamente saber o que fazer para errar pouco. Tá? E é isso que a engenharia vai tentar ficar se preocupando. Tá? Repare uma coisa aqui, ó, nessas duas equações aqui, tá? Eu vou chamar essa equação aqui de A, vou chamar essa equação aqui de B, tá? Repare aqui uma coisa. ID igual a zero. A gente deu nome para isso, gente. A gente deu nome para isso, tá? ID igual a zero. A gente deu nome para isso, tá? A gente chamou de circuito aberto. Se vocês se lembrarem aí atrás, lá nas primeiras aulas, eu mostrei para vocês que, opa, se eu tenho uma fonte de corrente, que é o que está acontecendo, tem uma fonte de corrente, então é uma coisa que determina a corrente para mim. Eu tenho uma fonte de corrente igual a zero, a gente chama de circuito aberto, tá? E o circuito aberto quer dizer o seguinte, então, tá? Se eu tenho aqui o meu diodo, tá? Se eu tenho meu diodo e eu vou lá e aplico tensão negativa em cima dele, considerando essa convenção aqui, ó, VD negativo, ele vai se comportar de maneira muito parecida com uma chave aberta, que é o curto-circuito, ok? E é assim que a gente vai começar a analisar. Eu quero olhar, ver essas curvas e falar, cara, o que é isso? Que parece com o quê? Com o que eu já conheço, tá? Segunda coisa, que é a equação B, tá? Se eu ver aqui, olha, ó, VD, se eu tenho aqui um determinado ID, na situação de polarização direta, que é aquela equação B ali, ele está falando para mim, o VD é igual a zero. Ele está determinando a tensão em cima desse diodo. Se eu souber que aquele ID é positivo, tá? Que é o caso da polarização direta. Então, o que ele está falando para mim? VD igual a zero, a gente também viu isso, a gente deu nome para isso, tá? A gente chamou de curto-circuito. Isso quer dizer que, nessa situação aqui ó, de polarização direta, esse cara é muito parecido com curto-circuito fusível, tá? E é por esse motivo aqui que afirmar que o diodo ele serve para a gente como uma chave controlada eletricamente, tá? É uma chave, ora ela está aberta e não está conduzindo, ora ela está fechada e está conduzindo, está conectando dois terminais aqui, ora ela não está. E a gente controla isso mexendo na tensão ou mexendo na corrente no circuito, no caso, nesse dispositivo.
ok? A gente vai ver como fazer coisas interessantes com isso, tá? Mas perceba, diodo nada mais é do que uma chave que a gente bota lá no circuito. Tá? Uma chave controlada eletricamente. Não é a chave mais poderosa que a gente vai poder fazer. Quando a gente tiver transistores, a gente vai ter uma coisa mais interessante do que isso. Vai funcionar como chave também. Uma coisa um pouco mais interessante. Porque a gente vai passar a ter um terceiro mecanismo aqui de controle, tá? Essa chave aqui, ela funciona como se fosse uma válvula. Que nem eu mostrei ali para vocês. Como se deixasse a água passar uma direção, mas não deixa voltar, tá? Repare que essa não é o único tipo de chave que a gente quer fazer quando a gente pensa lá em hidráulica, tá? Uma outro tipo de chave que a gente usa o tempo todo, e a gente, assim, é tão natural pra gente que a gente nem pensa nisso, é quando você acorda de manhã, levanta e vai lavar seu rosto, tá? Tem uma fonte de água, tem um cano ali, em cima da tua pia, que você chama de torneira, tá? Tem uma coisa assim, né? E o que é a torneira, tá? Tem um cano, tem água querendo sair de um lado e passar pelo outro, tem bastante pressão de um lado aqui e tem uma coisa no meio, que é o manetezinho controle da torneira. Tem uma hora que ele está fechado, e aí ele simplesmente impede o movimento da água ali, das cargas, que seria o caso, tá? Tem uma hora que você vem lá, mexe nesse comando, tá? Gira alguma coisa lá no caso, gira ou aperta um botão, alguma coisa, tá? Mas você mecanicamente vai mexer e aí vai deixar a água passar, ok? E aí você também mecanicamente consegue ir lá e falar assim, agora eu não quero mais que a água passe. Aí você tem um controle. Então perceba, tá? Tem uma entrada de cargas ali, que é onde eu desenhei a setinha, onde elas entram. Tem uma saída de cargas, tá? E tem um comando. Tem um terceiro, como se fosse um terceiro terminal, que é um terminal de controle, tá? A gente vai querer fazer isso aqui também, porque isso aqui é extremamente útil para fazer circuitos. Extremamente útil. Fazer a torneira, tá? O diodo não consegue fazer isso. Tá? O diodo não tem esse terminal de controle. Ele faz a chave lá, deixa aí ou não deixa aí, mas é uma coisa de, ó, tipo, se você me empurrar para um lado, tá tudo bem, mas se você me empurrar para o outro lado, não gostei. Tá? Vou criar confusão aqui com você. Basicamente é isso que o diodo está fazendo. Funciona mais como uma válvula que não tem esse controle aqui. Tá? Uma válvula um pouco mais simples. Mas a gente vai chegar lá na torneira muito em breve. Seguindo aqui. Perceba o seguinte, tá? Se eu estou considerando, tá? A junção PN como a minha implementação para o diodo, tá? A minha implementação para o diodo, cara, isso aqui tá bastante errado. Eu poderia tentar dar uma melhorada no modelo aqui. Uma melhorada que eu digo, fazer alguma coisa seguinte, tá? Uma primeira tentativa é falar o seguinte, cara, olha só. O lugar onde eu estou conduzindo, a região onde eu estou conduzindo, está meio distante uma curva da outra. Estou errando muito ali. Na polarização reversa eu estou tudo bem, tá? Olha para esse gráfico e diz para mim se seria mais interessante, tá? O gráficozinho vermelho, do ponto de vista de errar alguma coisa, ou esse outro gráficozinho aqui, azul, que em vez de subir ali, ó, seja lá no zero, seja em algum outro lugar aqui que eu escolho, tá? Perceba que eu estou fazendo agora, tá? Eu estou pegando e falando, cara, eu quero ficar considerando a simplicidade da ideia do diodo, só que eu quero ajustar ele para que ele seja uma ideia ainda suficientemente simples, tá? Mas uma ideia que se aproxime mais da minha implementação real, porque lá na ponta o que eu vou ter é o diabo da junção PN. Eu não vou ter muito como fugir daquilo, tá? Então, seria mais interessante se no mundo das ideias aqui eu já tivesse uma ideia que é um pouquinho mais sofisticada, que aí na hora que eu chegar na implementação ela não está tão fora mais, tá? Esse modelo azul é o modelo mais utilizado de diodo assim, do planeta, tá? Do planeta, para praticamente tudo. É o que a gente vai chamar de modelo de queda de tensão constante. Queda de tensão constante. Modelo de queda de tensão constante. O que a gente está fazendo, tá? A diferença desse azul para o modelo vermelho ali nos dois gráficos, tá?
É que eu desloquei o gráfico de uma determinada quantidade que eu vou chamar aqui de VD-ON. A tensão VD, que eu preciso para ligar esse diodo. Tudo bem? Que eu preciso para ele fazer ele conduzir. Tá? Repare que, do ponto de vista lá, do modelo azul, comparando com o modelo vermelho, com o modelo do diodo ideal, tá? Os dois coincidem quando essa constante aí que eu estou chamando de VD1 for igual a zero. Se eu botar lá VD1 igual a zero, se eu escolher o VD1 igual a zero, eu volto para o que tinha antes. Tá? Então, o que eu estou fazendo é um modelo que é um pouco mais geral. Ele explica o que eu tinha antes, mas ele me permite ajustar. Ele tem agora um parâmetro, ele tem uma variável de controle ali. Ele me dá um grau de liberdade para eu poder ajustar as coisas. Tá? Para eu poder me aproximar mais ali depois daquilo que eu já sei que é onde eu vou chegar, que é o amarelo, a junção PN. Tá? Como é que fica isso nas equações? Como é que fica isso nas equações A e B? Tá? Então, vamos ajustar as equações A e B agora. ID continua zero. Quando? Quando o VD for menor do que esse VD1 e não menor do que zero. Tá? Então, primeira coisa que eu vou ter que arrumar aqui é, esse aqui não vai ser mais zero. Agora eu vou generalizar. Vai ser menor do que esse parâmetro VD1. Ok? Do lado de lá, ó, quando o ID for maior do que zero, quando eu estou com a corrente positiva, o VD não está travado no zero, não está constante igual a zero, ele está constante igual a VD1. Então, eu preciso vir aqui e ajustar esse cara aqui. VD igual a VD1. Beleza? E aí, perceba, nesse novo modelo, vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui, ó. Porque do lado de cá aqui agora, eu tenho duas situações, tenho duas equações, eu quero ver o que é o equivalente, tá? Vamos lá, ó. A equação A é ID igual a zero, se o VD for menor do que o VD1. ID igual a zero é uma chave aberta, tá? Então, nesse modelo azul, essa situação aqui de polarização reversa, eu vou continuar modelando com uma chave aberta, tá? Eu vou continuar modelando com uma chave aberta. Então, o modelo de circuito não mudou. VD igual a VD1 é uma fonte de tensão constante. Repare, é parecido com curto-circuito, mas agora eu preciso deslocar esse curto-circuito do zero, só tirar ele do zero. VD igual a VD1, se o VD1 é uma constante, isso aqui é exatamente a equação de uma fonte de tensão independente constante. Tá? Fonte de tensão quer dizer o seguinte, opa, isso quer dizer então que o VD1 está do lado de cá, tá? O VD positivo está para cá. Isso quer dizer o seguinte, na hora que o meu diodo está conduzindo, nesse modelo de queda de tensão constante, eu não tenho curto-circuito, simplesmente. Eu tenho uma coisa que é parecida com curto-circuito, mas é um pouquinho diferente, que é a fonte de tensão constante. Fonte de tensão constante igual a quanto? Igual a VD1. Ok? Repare, é um pouquinho mais sofisticado. Pouquinho mais complicado. Mas completamente tranquilo do ponto de vista do que a gente quer fazer, circuitos. Porque chave aberta, a gente é familiar para a gente. Tá? Não tem nada assim de, meu Deus, uma coisa nova. Não, a gente já tá ok com essa ideia. Uma fonte de tensão constante. Tem nada de muito extraordinário mais para a gente. A gente consegue lidar com isso aqui nos circuitos. Tá? Consegue fazer contramão e tudo, a coisa toda. Consegue fazer conta de cabeça, inclusive. Beleza? Então, repare, eu melhorei um pouco o meu modelo azul. Ele vai ser mais próximo lá da junção PN, que é o que eu vou ter no mundo real, mas ele não é muito mais complicado do que eu tinha antes lá, que é o diodo ideal. Ok? E eu vou mostrar para vocês como que isso vai aparecer nas contas, a coisa toda. Tá? Tem um terceiro modelo que ele bota mais um grau de liberdade aqui nessa brincadeira, tá? Que eu vou desenhar ele de... Ele tá começando a ficar meio poluído aqui no desenho. Vou desenhar de verde. De verde por falta de cores, tá? Que é o seguinte, repare lá na curva amarela, ela não é vertical, essa curva amarela, tá? Ela é exponencial, então, assim, dependendo de onde você tá, ela tá bem verticalizada. Mas ela não é exatamente vertical, porque essa ideia da curva vertical, tá? Ela desconsidera a sensibilidade da corrente para com o VD, para com a tensão que está lá, tá? Quando eu boto essa curva azul, eu estou falando que a tensão lá é constante, mas não é constante, tá?
ela tem uma relação, eu mexo na tensão, mexo na corrente. Aumenta a tensão, aumenta a corrente, e vice-versa, tá? Se eu quiser ou precisar capturar isso, eu posso tentar fazer um modelo que é alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Em vez de fazer uma reta vertical, faço uma reta meio inclinada assim, ó. Verdinha aí, tá? Faço alguma coisa, pum, assim, tá? Acho que eu nem dei nome para esse terceiro modelo aí. Eu nem dei nome, eu nem sei se tem um nome aqui, tá? Mas enfim, é o mesmo modelo de queda de tensão constante, que perceba que a minha curva está deslocada de VD on, de uma quantidade aí VD on, está deslocada também, tá? Para a esquerda, ou no caso aqui para a direita. Então vai ter uma fonte de tensão para eu deslocar isso lá, mas é uma reta no meu gráfico VI, tá? Uma reta no gráfico VI. A reta no gráfico VI, falei para vocês, tá? Toda vez que você vê uma reta no gráfico VI, uma reta, uma inclinação aí positiva, você tem que pensar num resistor, tá? Repare que é um resistor, só que ele não está passando pela origem, tá? Não está passando pela origem. Está deslocado de VD1, de uma quantidade, tá? Lá no meu modelo de circuito aqui, então, o que vai acontecer, tá? Repare, abaixo do VD1 que eu tenho, é chave aberta. Do mesmo jeito. Né? Do lado de cá eu não estou mexendo. Mas no lado da condução, no lado da polarização direta, eu não tenho só a fonte de tensão, tá? Agora eu tenho uma fonte de tensão. Opa, ficou pequeno. Tem uma fonte de tensão em série com resistor. Porque é assim, vou chamar aqui de RD, tá? É assim que a gente modelou essa ideia, aproveitando lá a ideia do Thevenin, a ideia do Norton, tá? Essa daqui é uma forma de descrever retas no gráfico VI, retas com inclinação positiva que não passam pelo zero. Aproveitamos lá o modelo de Norton, tá? Vai ter uma tensão aqui, que nesse caso aqui é o VD on. Vai ter um resistor que vai descrever para mim quanto que é aquela inclinação, vou chamar ele de RD, um resistor equivalente do diodo, tá? E o modelo equivalente aqui é a série de um resistor com fonte de tensão, que é um pouco mais complicado. Eu estou botando mais coisas, quanto mais coisa eu colocar aqui, mais complicado fica, tá? Mas esse modelo aqui, ele passa a ser um pouco mais preciso do ponto de vista de capturar o que vai acontecer lá na junção PN depois. Tudo bem, gente? Esses aqui são os 4 modelos de diodos principais que vocês vão encontrar por aí na selva, tá? O diodo ideal. Quando que a gente usa o diodo ideal? Sempre, basicamente. Sempre quando eu estiver pensando de cabeça. Quando eu estiver fazendo conta de cabeça, quando eu estiver pensando intuitivamente sobre a coisa, sempre modelo de diodo ideal. Ponto final. Não, é o melhor uso para ele, tá? Quando que eu vou usar o modelo de queda de tensão constante? Quando eu estiver fazendo continha na mão. Quando eu estiver fazendo continha na mão, eu quero fazer uma aproximação um pouquinho melhor do que está acontecendo no circuito. Mas estou fazendo conta na mão. Ou estou fazendo até conta de cabeça, mas conta na mão. Tá? Quando que eu vou fazer usar esse modelo verde aí, ó, com o resistor? Tá? Quando a ideia de fenômeno de tensão e corrente, essa dependência, precisar entrar na informação lá do circuito. Quando o meu circuito ele precisar dessa informação. Tá? Porque vocês vão ver que esses modelos aqui, que são um pouco mais simples, eles quebram algumas situações. Tá? Aqui a gente não vai quebrar nunca, mas em alguns momentos aí que vocês vão olhar e falar, cara, isso aqui tá quebrando. Vou botar um modelo um pouquinho melhorzinho, porque vai dar uma melhorada. Tá? Você vai usar esse modelo com resistor. E quando é que você vai usar o modelo com a junção PN lá, o modelo exponencial, né, o modelo matemático? Quando você quiser muita resolução. O seu simulador de circuito vai usar ele. Tá? Esse modelo amarelo aí, que já ficou meio que por baixo dos outros. Tudo bem? São basicamente os 4 modelos que você vai encontrar por aí. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aí? Não? Tá de boa? Beleza. Professor, e o que acontece lá na polarização quando a gente está lá na situação de ruptura, quando a gente está do lado de cá? Porque tudo que eu falei para vocês aqui, ó, desconsidera que se eu puser tensão negativa suficientemente grande, vai ter esse joelho e ele vai começar a conduzir lá para o outro lado. Eu desconsiderei esse fenômeno, tá?
Ai, professor, e se isso aí acontecer? O que eu faço lá no meu circuito? Você faz o seguinte. Estou com VD, estou com ID, meu diodo está assim, né? VD, ID. Como é que eu vou modelar isso? Como é que eu vou explicar isso lá do ponto de vista do circuito, tá? Então, eu tenho a seguinte situação aqui. Estou conduzindo para o lado de cá, estou com uma tensão VB a partir do qual isso aí acontece. Como é que eu explico isso aqui do ponto de vista de circuitos, professor? Você vai fazer o seguinte. Repara um negócio aqui. Até... Cadê meu pincel? Até essa tensão aqui, ó, abaixo dessa tensão VB, ou abaixo em módulo, tá? Mas assim, entre 0 e essa tensão VB aí, tá? O que está acontecendo é que você está com a chave aberta, tá? Tá com a chave aberta. Quando você passa dessa tensão VB, e aí esse cara começa a conduzir, repare que é muito inclinada essa curva aí, inclinada para baixo, né? Muito inclinada, tá? Vai começar a conduzir fortemente. Você pode falar assim, cara, eu vou aproximar isso aqui como uma reta, igual eu estava fazendo antes, tá? Então, meu modelo fica alguma coisa assim, né? Até aqui, eu tenho a reta aqui. Para cá eu tenho meu VD-ON, que é onde ele começa a conduzir diretamente polarizado. E se ele ficar reversamente polarizado e começar a conduzir, eu vou virar e falar, cara, então eu vou fazer uma outra reta do lado de cá. Pum, tá? Nessa situação aqui, que a gente vai chamar de situação de ruptura, como é que fica o circuito equivalente desse cara, tá? Se eu olhar lá, ora, é uma reta vertical em cima de uma determinada tensão VB. Isso aqui vai ser muito parecido, tá? Com uma fonte de tensão cujo valor é VB, tá? E aí, muita atenção aqui nessa hora, porque, nossa, vocês erram demais o sinal dessas coisas aqui, tá? Vocês erram demais o sinal dessa coisa, tá? Minha recomendação, que você tem duas formas, tá, de fazer, mas a minha recomendação, que é onde você nunca vai errar, no meu entender, que é o que eu faço porque eu sou burro, gente. Eu erro. Se eu ficar pensando demais, se eu tiver uma coisa diferente da outra, lá eu vou errar, tá? Eu penso o seguinte, o VD, olha aqui, o VD para mim é sempre a referência, tá? O mais vai ser sempre do lado de cá do diodo, o menos vai ser sempre nesse terminal aqui. Então, na hora que eu vou lá e vou botar a fonte de tensão no lugar dele, eu vou sempre colocar o mais onde estava o mais do diodo, o menos onde estava o menos do diodo. Ponto final, tá? O mais onde estava o mais, o menos onde estava o menos. E aí, resta, a pergunta é, tá bom, e quanto que é esse valor VB? O valor VB não é um número negativo? Se for esse aqui for menos 10, se isso aqui for, sei lá, menos 10 volts, você vem aqui e bota menos 10 volts. Pronto, você não vai errar nunca se você fizer isso, tá? Fiquem confortáveis em lidar com tensão negativa no meio do caminho lá. Tá? Fique só isso. Não é para ser estranho ter uma tensão negativa. Não fica tentando inverter a fonte. Ah, isso é menos 10, não quer dizer que essa fonte está invertida e eu vou inverter. E aí, se você fizer isso aí, é o caminho para dar ruim. Tá? É assim, cara, segue isso aqui, você nunca vai dar problema. Tá? A segunda alternativa é você fazer justamente isso, inverter o sinal dessa polaridade dessa fonte e considerar esse VB um número positivo. Eu acho isso muito mais complicado, tá? Porque você vai ter que lembrar de duas coisas. Quando for aqui, ó, nessa situação, é a fonte, o mais e o menos estão para cima do mesmo jeito, e o V é igual ao VD ON, e esse VD é um número positivo. Só isso você tem que lembrar. Ah, isso aqui, quanto que é isso aqui? Ah, isso aqui é 0,7 volts, então isso aqui é 0,7 volts, só isso, é um número positivo. Ah, eu tô lá na ruptura. Ah, tá bom, é a mesma fonte de tensão, ó, tá? Mesma fonte de tensão, pro mesmo lado, mesma coisa. Entrou no lugar do diodo, tá? Mesma fonte de tensão, quanto que é o valor da fonte? Ah, menos alguma coisa. Menos 5, menos 10, menos 100, menos 200, menos algum número. Menos 1000, tá? Varia bastante esse número aí, tá? O VB aí. Tudo bem? Beleza, gente? Então, seguindo aqui. Um alerta, antes de eu passar aqui, eu vou tomar uma água. Hoje não tem testinho, tá? Hoje eu resolvi dar um descanso para vocês. Vamos seguindo aqui na aula. É bom que eu consigo acumular um pouco mais de parte interessante aqui da coisa também, que a gente está um pouco atrasado na disciplina. Beleza. Seguindo, tá? Seguindo.
Eu tenho, basicamente, duas formas de usar os diodos, tá? No circuito. Eu vou mostrar para vocês, assim... Ué, minha caneta parou de funcionar. A gente vai precisar realmente de um intervalo de uns 30 segundos aqui. Espera que eu vou sumir um pouco aqui da tela. Acabou a bateria da caneta aqui. Alguma dúvida enquanto isso, gente? Estão acordados? Estão comigo? Como é que tá aí? Professor, Diga. no caso, para LEDs é tipo uma coisa totalmente diferente, né? Totalmente diferente como? Desse modelo do diodo, ou tipo, ele segue a mesma lógica. Mesminha lógica. Todo diodo é isso aí. Entendi. O que vai mudar, né, de um diodo para o outro, né? Vai mudar o valor que a gente vai usar naquele VD-ON, o valor específico. Vai mudar o valor que a gente vai usar naquele VB. Tensão de ruptura, tá? Vamos lá. Vão ter alguns diodos que a gente vai chamar de diodo sinal, onde aquele VD-ON é um número baixinho, um número pequenininho. Vão ter outros, por exemplo, que é o caso do LED, que tem um VD-ON um pouco mais elevado. Aí quando eu digo elevado, é, sei lá, na ordem de 1, 2, 1 ou 2 volts por aí, tá? Mas pode ser que você encontre aí, sei lá, um diodo de potência para você retificar, por exemplo, aqui enquanto carrega a bateria, tá? Quando chega lá em Itaipu é um caso bem interessante de uso dessas coisas aqui, tá? Lá em Itaipu tem metade da usina gera energia elétrica em 60 Hz, em frequência 60 Hz, que é o lado brasileiro. Metade da usina, metade dos geradores, sei lá, gera energia a 50 Hz, que é o padrão do lado paraguai, tá? E esses dois padrões, eles são absolutamente incompatíveis um com o outro. Você não consegue juntar um sistema com o outro, tá? Só que lá no Paraguai, o Itaipu gera tanta energia que sobra lá do lado paraguaio. E aqui no Brasil falta, a gente precisa. Então, a gente tem um acordo de comprar essa energia excedente lá do Paraguai, lá direto na usina, tá? Só que a energia é produzida em 50 Hz. E a gente não consegue simplesmente ligar a energia de 50 Hz aqui no nosso sistema de 60. Dá um ruim danado. Aí o que acontece lá em Itaipu, tá? Alguém precisa pegar, a solução é essa. Alguém pega essa energia aí, tá? Corrente alternada, retifica ela, eles chamam de retificar, eles transformam isso em corrente contínua, transmitem isso em corrente contínua por vários quilômetros, inclusive, tá? Acho que, se eu não me engano, isso vai até uma subestação no estado de São Paulo, ou no estado de Minas, acho que é no estado de São Paulo. Vai até uma subestação ali, são milhares de quilômetros, dá mil e tantos quilômetros, dá quase 2.000 quilômetros, se bobear. Vai corrente contínua, e lá nessa subestação em São Paulo, essa tensão precisa ser alternada, né? Precisa transformar a corrente contínua de volta em corrente alternada, fazer um seno de volta, tá? Esse primeiro estágio aí de retificação, eles usam os diodos lá para fazer isso, tá? É um arranjo parecido com o que eu vou mostrar aqui para vocês, provavelmente na aula que vem, provavelmente, tá? Um arranjo parecido. Só que lá a gente está falando de correntes elevadíssimas, assim, a potência é muito, muito elevada, tá? Então, o diodo que os caras usam lá, assim, os dispositivos aí são imensos, véio. Tipo, uma parada que pesa alguns quilos, um diodo lá desses caras, tá? Um retificador nessa coisa. E esses retificadores aí, eles têm uma tensão razoavelmente elevada de VD-ON. Eu não sei te dizer exatamente quanto que é, mas é uma tensão bem mais elevada, tá? Isso aí é um problema. Lá do lado reverso, lá, aquele V de breakdown, tá? Vão ter dois tipos de diodos, basicamente. Aqueles cuja tensão de breakdown é muito negativa, menos 1.000 volts, menos 200 volts, menos 300, menos 1.000, por aí, tá? Que é o que a gente vai chamar de diodo de retificação. Tipo, vou mostrar para vocês onde é que usa isso. A gente usa isso justamente para fazer essas contar um seno numa constante, tensão constante. Retificar, é fazer uma fonte de tensão, fazer uma fonte de alimentação. E vão ter outros diodos, tá? Onde esse VB é um número baixinho. É 1 volt, 1,2, 3 volts, 5 volts. É um número baixinho, tá? Tensão baixa. Esses diodos aí, a gente chama de diodos Zener. A gente vai usar eles como referências de tensão, tá?
A gente vai usar eles para poder gerar uma tensão bem certinha dentro do circuito. Porque eu falo, eu preciso de uma tensão aqui de 5 volts, porque eu vou comparar um monte de coisa com essa tensão de 5 volts. A gente usa um diodo desse para gerar essa referência. Tá? É uma forma de gerar tensões constantes lá dentro do circuito, tensões certinhas, né? Bem acertadinhas. Tá? Deixa eu ver como é que tá a bateria aqui, acho que já dá para voltar. Aqui a gente não vai tratar desses dispositivos de potência, tá, gente? Eles são bem interessantes, mas eles são bem específicos. Tem uma disciplina aqui na UNB que é eletrônica de potência, oferece de vez em quando, que aí vai ver em detalhes aqui, tá? Como é que é um diodo de potência, triac, diac. São outras combinações de junções aí, semicondutoras, para poder formar outros dispositivos, tá? É bem interessante. Mas vamos lá, ó. Seguindo. A gente tem essencialmente duas formas de usar os diodos, tá? Uma forma que eu vou chamar de em série com o sinal e uma outra forma que eu vou chamar de em paralelo com o sinal, tá? É meio que uma nomenclatura muito minha, assim, tá? Mas eu vou desenhar aqui, vocês vão entender o que está acontecendo, tá? O que eu vou chamar de em série com o sinal, pensa que eu tenho um sinal, uma coisa aqui, ó, entrada, e eu quero chegar aqui na saída. E eu tenho um caminho da entrada para a saída. Meio que pensa ali, uma linha que eu não desenhei ainda, tá? O que eu vou chamar de em série com sinal, o diodo está nesse meio do caminho, tá? Então, eu vou ter alguma coisa assim, assim, tá? E eu sempre vou desenhar uma carga aqui junto dele, porque vocês vão ver que é importante, eu meio que sempre preciso de dois dispositivos, tá? Eu vou desenhar uma carga aqui, que eu vou chamar de RL, que seria a coisa que está recebendo aquela tensão. Sei lá, pode ser um computador, pode ser um telefone celular, pode ser um próprio resistor, pode ser uma lâmpada, tá? Alguma coisa que está medindo a tensão, que está recebendo aquela tensão ali, tá? Isso aqui é o que eu estou chamando de em série, tá? Repare que eu posso ligar esse diodo, tanto do lado apontado, né, da entrada para a saída, como eu posso ligar ele ao contrário, tá? Posso ligar ele assim, né? Nada me impede de fazer ele assim, tá? E aí seria isso aqui, seria isso aqui, Vout, tá? Essa forma que eu costumo chamar de série, tá? Mas, de novo, essa nomenclatura em particular, muita atenção, porque é a forma como eu entendo esse treco aqui, tá? Essa coisa. Acho que eu nunca vi nenhum livro chamar isso aí de conexão série, tá? Eu vou dar um nome melhorzinho, mas, cara, você lembra que essa coisa está em série, porque um pouco mais para frente eu vou fazer a mesma coisa com capacitores, etc, tá? A segunda possibilidade é o que eu chamo de paralelo com o caminho do sinal, tá? Que eu tenho um caminho de Vin para o Vout, eu tenho um caminho aqui de Vin para o Vout, e eu tenho um diodo conectado nesse meio do caminho, mas ele não está impedindo, ele não está bloqueando esse meio do caminho, tá? Ele está alguma coisa assim, ó. Ele está assim. Ele está conectado lá no meio, numa dessas pontas aí. Ele está lá no meio do caminho, mas ele não está imposto ali, pesadão lá no meio do caminho, lá, tipo, tentando bloquear o caminho, tá? Ele está meio que tentando, é como se, eu chamo aqui de paralelo, porque é como se ele estivesse tentando roubar. Ele está em paralelo com o meu Vout, tá? Repare que aqui eu posso seguir a mesma toada, né? Mesma linha. Não preciso ficar com esse diodo apontando para baixo. Posso apontar ele para cima, no caso aqui, tá? Então, seria meio que esse outro circuito aqui, ó. Pá, tá? E uma coisa interessante é que na minha cabeça, repare que são só dois tipos, tá? Tem os tipos aqui do lado esquerdo e os tipos do lado direito, tá? Quando o diodo tá no meio do caminho do vem pro Vout, que é o que eu tô chamando de em série, ele tá o sinal para sair do VIN e chegar no Vout, tá? Se for um sinal de tensão, se for um sinal de corrente, ele precisa atravessar o diodo, por isso que eu chamo de série. Do lado direito é essencialmente o mesmo circuito, tá? Só invertir um com o outro, mas é o mesmo circuito, uma coisa só. O diodo, ele tá lá em paralelo, ele tá vendo a minha tensão Vout, tá? É como se ele estivesse roubando uma corrente ali do caminho do VIN pro Vout, tá? É o que eu tô chamando de em paralelo. Esses primeiros caras aqui, eu vou dar nome para eles, vou chamar eles de retificadores. Retificadores, tá? Que é a primeira função dos diodos.
O diodo serve como retificador. Vou melhorar, vou calcular a conta aqui, vou mostrar para vocês por que a gente vai chamar de retificador. Mas é essencialmente essa configuração. E a segunda configuração, tá? Que eu vou também vou calcular, vou mostrar as curvas para vocês, como é que fica. Eles são os circuitos que eu vou chamar de limitadores. Tá? E essencialmente o diodo só serve para essas duas coisas. Tá? Só tem dois tipos de circuito que você vai poder fazer com diodo: os retificadores e os limitadores. Tá? Vocês vão ver que não tem muita diferença de um para o outro, não. Tá? Assim, não tem muita diferença. Tá? Nem na forma de calcular, nem na coisa, mas tem diferença de aplicação. Onde é que você usa uma coisa, onde é que você usa outra. Tá? Mas, essencialmente, só tem esses dois tipos de circuitos que você consegue fazer com diodos. Tá? Todos os circuitos com diodos, todos, e assim, todos realmente exagerando, e é todos mesmo, tá? São combinações de vários retificadores com vários limitadores. Tá? Às vezes você pega dois circuitinhos retificadores, junta dois para fazer uma coisa um pouco mais interessante. Às vezes você junta um retificador com um limitador. Às vezes você junta vários limitadores para fazer uma coisa interessante. Tá? Mas essencialmente todo o circuito é baseado nesses dois caras. Então você entendeu esses dois caras? Tá? É o primeiro passo para você falar: pô, beleza, então vou entender qualquer circuito com diodo. Se você não entender esses dois, tá meio que roubado. Tá? E por isso que eu faço essa divisão. Meio que pedagógica aqui, mas basicamente assim, é por aí, tá? Que é o que eu vou fazer depois lá com os transistores para vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês, ó, só tem 3 tipos de amplificadores. Só tem 3 tipos de amplificadores. Todos os amplificadores do planeta são um desses 3 tipos aqui. E aí vai ver isso aqui, vai ver por que só tem 3. 2, vai calcular as coisas desses 3 e ver como é que a gente combina eles, entre eles, porque já que só tem 3, qualquer outro do planeta vai ser uma combinação, vão ser combinações desses 3. E aí a gente estuda os bloquinhos básicos, os tijolinhos, e junta como é que estuda esses tijolinhos, tá? Que é a mesma coisa que eu vou fazer aqui com vocês nesse caso aqui, tá? Eu vou chamar esse circuito aqui, ó, de circuito 1, e aí eu vou calcular ele de algumas formas, e os outros 2, os outros 3 aqui, tá? Vai ficar meio como dever de casa, como testinho, aquela coisa arada toda, vai cair na prova, esses outros 3 aí, calcular esses caras, tá? Mas a técnica é exatamente a mesma que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? E se eu não me engano, eu vou mostrar três técnicas de solução de circuitos com esses caras aqui, tá? Só um segundo, quem tá me ligando nesse horário? Pronto. Então, vamos lá. Então, tô seguindo com esse circuito retificador aqui, tá? Então, o que eu quero calcular? Eu quero calcular uma relação entre Vin e Vout desse circuito aí, tá? Primeira técnica de solução aqui, tá? Técnica 1. Eu vou chamar de análise algébrica. E eu vou fazer só um esboço aqui, tá? Análise algébrica. A análise algébrica, normalmente quem vai calcular isso aqui para você vai ser o simulador de circuitos, tá? Vai ser o simulador de circuitos, porque aqui a gente vai usar aquele modelo exponencial lá do diodo para fazer essa coisa algébrica aqui, tá? É a forma mais, entre aspas, difícil de fazer a conta. Justamente por isso que eu vou indicar aqui o que está acontecendo, e aí vocês jogam lá para o computador calcular a coisa no detalhe para vocês, tá? Essencialmente é isso que tem que acontecer. Ó, vamos lá, repara um negócio aqui. Essa corrente aqui vai ser igual a essa corrente mais essa corrente, lei de Kirchhoff das correntes, naquele nó de saída, tá? Uma dica, lembrando aqui, tá? Meio que vocês vão ver que em eletrônica a gente vai fazer isso meio que o tempo todo, tá? Então, começa a se acostumar com esse padrão. Se eu quero calcular a tensão de saída no circuito, normalmente o primeiro passo que a gente vai fazer é fazer lei de Kirchhoff das correntes naquele nó de saída, tá? Meio que batata. Você não sabe o que fazer, tá? Em eletrônica, você não sabe o que fazer, mas você precisa saber a tensão em algum lugar, você vai lá e calcula lei de Kirchhoff das correntes naquele nó que você tem interesse em saber a tensão. E aí você vai escrever uma equação, e aí você começa dali, aí olha falando, cara, qual a informação que eu preciso para frente? Aí você vai tentando procurar no circuito as informações para resolver aquela equação ali, tá? Então aqui eu quero saber a tensão de saída, lei de Kirchhoff das correntes no nó de saída. Essa corrente aqui, ó, é igual a zero, porque o circuito está em aberto lá para o Vout, tá? Eu vou considerar esse resistor aqui um valor RL, tá? Uma carga
para eu poder ter lá na equação, tudo bem? E aí, repare aqui, ó, a corrente do diodo, então, vai ter que ser igual a corrente no resistor. Vou escrever assim, ó, IR, opa, vou chamar de ID, a corrente no diodo, vai ser igual a corrente no resistor, IR, tá? Quanto que é a corrente no diodo, tá? IS, que é uma constante, vezes exponencial de VD dividido por VT. O VT é uma constante para a gente, o IS é uma constante para a gente. O VD é a tensão que está em cima do diodo, preciso dar uma melhorada nesse aqui, tá? Menos 1. Isso aqui vai ser igual a, do lado direito lá, tá? Tem a corrente no resistor, que é Vout menos 0, vou escrever tudo aqui, ó, Vout menos 0, dividido por RL. VD, quem é VD? Preciso melhorar esse VD, porque eu não quero aparecer VD, eu quero aparecer Vin e Vout aqui, na equação, tá? VD é a diferença de potencial que tem em cima do diodo aqui, ó. VD é essa tensão aqui, que a gente convencionou, tá? VD é Vin menos Vout. Então, vem aqui, vou substituir a minha equação. Vin menos Vout. Vin menos Vout. Dividido por VT. Essa coisa toda aqui. Fui inventar de... Deixa eu arrumar aqui. Essa coisa toda aqui. Menos 1. Multiplicando pelo IS. Beleza? E aí, qual que é a ideia básica dessa análise algébrica aqui? É isolar o Vout e falar Vout é igual ao número. Qual é o problema de isolar o Vout? Do lado direito, o Vout está isolado. Do lado esquerdo, tá? Do lado esquerdo, o Vout está dentro da exponencial. Aí, como é que você tira o Vout dentro da exponencial? Você passa log dos dois lados. Aí, do lado esquerdo, vai sobrar lá Vout sem exponencial. Mas do lado direito, vai sobrar log de Vout. Aí, você começa a ver o problema aqui. Você não consegue isolar esse Vout, tá? E escrever Vout é igual a alguma coisa. Tá sempre travado lá, você não consegue resolver. Assim, isolar algebricamente, tá? Qual que é a solução aqui para resolver essa coisa, tá? Você vem aqui, usa algum método numérico para calcular esse Vout aí. Tudo bem? Normalmente um método de Newton, alguma coisa. Essencialmente, o que eu vou recomendar para vocês é, pega a calculadora de vocês, lá 50G, o que quer que seja, escreve solve, escreve essa equação aí, pede para resolver na variável Vout, aperta Enter e vê o que ela faz, tá? Vocês vão ver aqui já que essa equação aí tem duas soluções, tá? Já vou mostrar aqui para vocês. Aliás, perdão. Essa equação só tem uma solução, então a calculadora de vocês não vai ter problema de calcular isso aí, tá? Então ela vai lá, vai calcular esse negócio. Normalmente não tem problema de convergência, normalmente é tranquilo, beleza? Análise algébrica, que é exatamente o que o simulador de circuito vai fazer, tá? Ele vai calcular essa equação aí e vai tentar resolver para você, tá? Usando algum método numérico. Por isso que eu não vou ficar entrando em tanto detalhe aqui, não me interessa esses métodos aí que vocês vão usar. Estou supondo que vocês sabem usar calculadora e computador. Próxima técnica aqui, tá? É a técnica que eu chamo do engenheiro raiz, tá? É a técnica da curva de carga. Hoje em dia não é tão usado mais, tá? Assim, curva de carga. Eu pessoalmente, eu gosto bastante disso aqui. Eu ainda faço esse tipo de gráfico aqui, que é uma solução gráfica, tá? Um tipo de solução gráfica aqui. Que é o que costumo chamar de técnica do engenheiro raiz. É o cara que não tinha calculadora, mas ele tinha os gráficos lá no datasheet, ele começava a rabiscar em cima dos gráficos e resolvia a parada, tá? É essencialmente observar o seguinte, tá? Eu tenho, olha só, do lado de cá, eu tenho y é igual a uma coisa que é IS exponencial de Vin menos Vout dividido por VT menos 1, alguma coisa assim, tá? Uma coisa aqui. E do lado direito eu tenho y é igual a Vout sobre RL, tá? E aí são duas equações separadas que eu posso plotar os gráficos e a solução do meu circuito é quando o y em cima é igual ao y embaixo. Quando os dois gráficos dessas duas equações aí, eles se cruzarem, ok? E aí a ideia básica então é fazer isso, tá? Tem várias formas de fazer, tá, gente?
A forma, no caso aqui, nesse caso particular com diodos, a forma mais fácil é traçar a curva do diodo, VD do diodo. Que repara um negócio aqui. Do lado de cá eu tenho Vin menos Vout, do lado de cá é outra variável independente, tá? Se você traçar aqui, sei lá, pensar aqui, vou botar aqui Vout, tá? É fácil traçar isso aqui, porque é uma reta passando pelo zero, blá, 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 aquela coisa toda. Mas essa daqui é chata de fazer, tá? Porque é exponencial com uma coisa toda deslocada, tá? Então é mais fácil você vir aqui e fazer o seguinte, pô, faz a curva do diodo, ó, ID, VD, que é exponencial limpinha lá, tá? Vai dar alguma coisa assim, ó. Deixa eu fazer ela de... Vou fazer ela de azul. Vai ser alguma coisa assim, ó, exponencial, que é o gráfico lá do diodo, beleza? Aí o que você precisa é vir aqui e falar assim, tá bom, e o resistor? E a equação do resistor, tá? Você vai precisar reescrever a equação do resistor em termos desse VD, tá? Então, olha lá, no lado aqui, ó, tá? Do lado de cá, porque é isso que a gente vai precisar. Y é igual a Vout dividido por RL. Eu não tenho Vout, minha variável independente no gráfico é o VD. Então, vamos lá, preciso de outra equação. Repare que o VD é Vin menos Vout, certo? O VD é igual a Vin menos Vout. Opa, eu tenho Vout e eu quero escrever em termos do VD. Então, posso reescrever essa coisa como sendo, ó, Vout é igual a Vin menos VD e substituir lá embaixo. Então, isso aqui fica Vin menos VD dividido por RL, tá? E aí, perceba, vou plotar o gráfico disso. A variável independente é o VD. É o valor que mexe, né? É o valor que pode variar, tá? VD. Isso quer dizer que o Vin para essa análise é constante, tá? Vin é constante para essa análise, o gráfico eu vou botar aqui, tá? Vocês vão ver que ele vai aparecer, ele vai parametrizar a minha curva, mas para todos os efeitos é uma constante. E aí eu tenho, ó, é uma reta, porque isso aqui é um polinômio de primeira ordem, isso aqui é a minha variável independente, tá? Polinômio de primeira ordem. Então, uma reta não passa pelo zero, porque quando isso aqui é zero, tá? Quando o VD é zero, isso aqui não dá zero. Então, não passa pelo zero. E a inclinação é negativa. Tudo bem? Então, vai ser uma reta que não passa pelo zero. Tá. Vamos lá. Preciso de 2 pontos. Quando o VD for igual a zero, eu estou aqui em cima desse eixo aqui. Quando o VD é igual a zero, o valor do Y é Vin sobre RL, que é o ponto onde passa aqui, ó. Vou desenhar de outra cor, vou fazer vermelho. Esse ponto aqui onde vai cruzar vai ser Vin dividido por RL. E aí está a parametrização, tá? Se o Vin aumentar, esse ponto vai subir. Se o Vin diminuir, esse ponto vai abaixar. Beleza. O outro ponto que eu quero calcular é quando isso aqui for igual a zero. É um ponto fácil de calcular, tá? Eu quero calcular o VD, né? Multiplica por RL dos dois lados, vai sumir esse RL aí, soma VD dos dois lados. Eu vou chegar aqui, VD é igual a VIN, beleza? Isso quer dizer que do lado de cá, ó, eu estou batendo num ponto que é VIN, tá? Ou seja, o resistor, nesse gráfico aqui, ó, é essa reta aqui, ó. Ele vai ser representado por essa reta aqui, tá? Repare, resistor é sempre uma reta, mas cuidado com a referência, tá? Da coisa. Porque a referência aqui de tensão não é a tensão em cima do resistor. Beleza. Feito isso, tá? Qual que é a solução do circuito? A solução do circuito é quando o gráfico azul é igual ao gráfico vermelho, tá? Só tem uma solução, que é esse ponto aqui. Você vem aqui e lê quanto que é o VD, quanto que é a tensão que vai ter em cima do dispositivo, quanto que é a corrente que vai passar pelo dispositivo, ok? Quanto que é a corrente. Se você sabe quanto que é a corrente, tanto faz, né? Se você sabe a tensão que tem lá em cima do diodo, você sabe o VD, você sabe o seu Vin, você calcula o Vout. Se você sabe a corrente, tá? Se você sabe a corrente, você vem e pluga lá, ó. Essa corrente igual a essa corrente, tá? Então, você sabe essa corrente aqui. Lembrando que esse Y é uma corrente. Você vai calcular o Vout, porque é só multiplicar pelo RL. Tudo bem, gente? Tudo bem? Essa técnica a gente chama de técnica da curva de carga, tá? Por que eu acho interessante ela, tá? Não é nem exatamente para ter valores numéricos,
tá? Porque é meio ruim normalmente ler essas coisas nesses gráficos, tá? Mas isso aqui é interessante para a gente tentar ver o que acontece quando a gente mexe nos parâmetros do circuito, tá? Olha só um negócio interessante. Eu tenho dois parâmetros aqui que controlam essas curvas, tá? O Vin, a tensão de entrada, e o RL, o valor da carga. O que acontece se eu mexer no RL, se eu aumentar o RL, tá? Por exemplo, se eu aumentar o RL, eu vou desenhar aqui de amarelo. O que acontece se o RL aumentar? É isso que eu vou desenhar ali de amarelo, tá? Repare que esse ponto aqui, ó, o gráfico azul não se mexe, tá? Ele não depende de RL. O gráfico azul é sempre constante. Esse ponto aqui, ó, não depende do RL. A curva vermelha, a minha curva amarela, vai passar nesse ponto aí. Se o RL aumentar, Vin dividido por RL vai diminuir. Ou seja, vai passar em algum lugar aqui assim, ó. Sei lá. Não sei quanto, tá? Mas vai diminuir. Se o RL dobrou de tamanho, essa coisa cai pela metade. Tá? Então você tem inclusive uma noção de escala. Mas vai diminuir se o RL aumentar. Se o RL aumentar, então a curva do resistor, onde o resistor está passando, é essa aqui agora. E não mais a curva vermelha. O que aconteceu com a tensão lá no diodo? Diminuiu, porque agora ela veio, ó, ela estava aqui, veio para cá. Diminuiu a tensão em cima do diodo. Então, se eu aumentar o valor da resistência, diminui a tensão em cima lá do diodo naquele circuito. O que aconteceu com a corrente que está passando lá pelo diodo? Tá? Ora, se antes estava nessa altura aqui, agora veio um pouco mais para baixo, tá? Curva amarela um pouco mais baixo do que o ponto vermelho que tinha marcado antes, diminuiu a corrente que passa pelo diodo. Ah, professor, e o Vout? Opa, essa corrente aqui eu estou falando para você que diminuiu, isso quer dizer que essa corrente diminuiu, porque uma é igual à outra. A corrente em cima de um resistor diminuiu, tá? Só que o RL aumentou. Então, pode ser que tenha levantado a tensão, pode ser que tenha baixado. Depende um pouco do valor específico do RL e valor específico do Vout. Tudo bem? Tá? Então, depende um pouco, porque as duas variáveis mexeram, tá? Tanto a corrente quanto o RL, tá? Aliás, peraí, não vai depender de nada não. A corrente lá no resistor é Vout, é isso mesmo? É Vout sobre RL. Então, o Vout, que é o que eu estou interessado em saber, é IR vezes RL. O RL aumentou, mas a corrente diminuiu. Não. Então, precisa ir lá e ver lá no gráfico quanto que diminuiu a corrente, quanto que aumentou a coisa, tá? Normalmente, tá? Por conta do efeito da exponencial, mas precisa ir lá e ter que calcular tudo direitinho, mas normalmente vai acontecer eu vou andar muito nessa direção aqui, ó, vou mexer muito no RL e eu vou andar pouco na corrente, tá? Normalmente esse é o efeito que eu vou perceber. Eu vou andar muito mais aqui do que aqui. Então, normalmente, se eu aumentar o RL aqui, tende a aumentar o Vout, tá, gente? Mas não é na proporção tão diretona assim, não, tá? Tipo, 1 para 1, tudo bem? Mas tende a aumentar esse Vout, tá? O que acontece se eu mexer no Vin? Por exemplo, se eu aumentar o Vin, RL está constante, vou mexer no Vin, tá? Aumentei o Vin, perceba uma coisa. Esse ponto aqui, ó, ele vai andar para a direita. Então agora minha curva vai andar para o lado de lá. Esse ponto aqui, se o Vin aumentou, ele vai aumentar. Mas perceba uma coisa, pensa que o Vin dobrou de valor, tá? Se antes aqui era, sei lá, 1, aqui veio parar no 2. 2 volts. Do lado lá no ID, se antes aqui estava numa posição e eu dobrei o Vin, eu vou dobrar a corrente também. Ok? Eu vou dobrar a corrente. Mas perceba que está dividido por RL ali, a escala é diferente. Tá? Eu vou dobrar aqui para cima, vou andar para cima, tudo bem? Mas a escala é diferente. Tá? Então essa coisa toda desloca para cá, né? A curva para lá. Okay? O que aconteceu com a tensão em cima do diodo? Aumentou. O que aconteceu? Que eu estava aqui e eu vim parar aqui agora. O que aconteceu com a corrente no diodo? Aumentou. Eu estava aqui e vim parar aqui agora. Ok? Então, repare.
essas curvas de carga que elas são interessantes porque elas te permitem, tá? Ir fazendo uma análise de sensibilidade sobre o que está acontecendo aqui, tá? Se por um lado você não consegue calcular cravadinho os valores, tá? Exatinho lá, perfeito, a última casa decimal, pelo menos ele te dá uma análise que talvez seja até mais interessante do que ter os valores cravados, que o computador calcula o valor certinho para você, tá? Ele vai te respondendo outras perguntas, que são perguntas que o engenheiro precisa responder, que é, cara, é o seguinte, eu montei meu circuito está um pouquinho errado. Ah, eu preciso aumentar tal tensão lá dentro. O que eu faço no meu circuito? Eu aumento uma resistência, eu diminuo? Eu aumento uma tensão, eu diminuo? Para poder controlar, chegar no ponto onde eu quero? Essas curvas aqui, elas te permitem fazer esse tipo de análise, tá? Por isso que eu sou meio fã disso aqui. Mas eu preciso confessar para vocês que isso aqui está em desuso, tá? É o que eu chamo de engenheiro Nutella, não quer saber de curva de carga mais não. Seguindo, terceira forma aqui é o que a gente vai chamar de solução aproximada. Solução aproximada. Que é basicamente o que a gente faz quando a gente está fazendo a conta na mão, tá? Então, eu estou com esse circuito aqui, ó. Vout, veio, tá? RL. Então, essencialmente, o que a gente vai fazer é levantando hipóteses e calculando o que o diodo está fazendo. Lembra o negócio? O diodo só pode estar conduzindo quando ele está diretamente polarizado, ou ele não está conduzindo quando ele está reversamente polarizado. Então, se eu tenho um diodo no circuito, eu só posso estar numa situação onde eu estou conduzindo ou numa outra situação onde eu não estou conduzindo. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. É uma coisa ou exclusivo outra coisa, tá? Então, o que eu posso vir aqui fazer é o seguinte, cara, vou fazer uma primeira hipótese. Eu não sei, tá? Se ele está conduzindo ou não. Eu venho aqui, faço uma primeira hipótese e calculo. Ó, vou fazer aqui, hipótese 1. O diodo está conduzindo. Conduz. A partir do momento que eu fiz hipótese, é uma verdade absoluta aqui pra gente, tá? Considera uma sua hipótese de trabalho, você vai lá e fala assim, cara, eu tô considerando que tá conduzindo, vamos ver o que vai acontecer, tá? Se o diodo tá conduzindo, eu vou usar aqui modelo de queda de tensão constante, tá? Que eu meio que sempre vou ficar fazendo as contas. Se o diodo está conduzindo, eu vou trocar ele para uma fonte de tensão constante. Então, o circuito que eu vou calcular é esse aqui, ó. Mais menos VD on vem RL Vout. É esse circuito aqui. Eu estou interessado em calcular o Vout, tá? A partir do vem, né? Repara o negócio aqui. Tem uma fonte de tensão constante que fala para mim. Opa, fonte de tensão constante está falando o seguinte. A diferença entre o que tem no meu terminal positivo e o que tem no meu terminal negativo, o valor, eu garanto para você que é VD1. Então, ele está falando o seguinte, ó. Vin menos Vout igual uma constante, que é o valor do VD1. 0,7, 1 volt, sei lá, o que quer que seja para esse diodo aí, tá? Se eu quero calcular o Vout, eu venho aqui e isolo o Vout, e aí eu vou ter, ó, Vout vai ser Vin menos VD on. E aí, olha só um negócio aqui que interessante. Ele copiou na saída a tensão de entrada, copiou, tá vendo aqui? Ó, se aqui tiver um seno, aqui aparece um seno. Se aqui tiver minha voz, aqui aparece a minha voz. Mas subtraiu uma constante. Por isso que a gente chama de queda de tensão constante, tá? Tinha uma tensão, caiu uma constante para produzir a saída. É daí que vem o nome lá do modelo. Modelo de queda de tensão constante, tá? É isso aqui que está acontecendo, beleza? Quando que isso aqui é válido? Quando isso aqui funciona? Tá? Quando que isso aqui é verdade? E essa é a ponto-chave onde a maioria da molecada erra, tá? É aqui que vocês têm problema. Não é calcular isso aqui, não é fazer hipótese. O problema da molecada toda é olhar e falar assim, quando que isso aqui é verdade? Quando que isso aqui é verdade? Isso aqui é verdade quando o diodo conduzir. Tá bom. Para o diodo conduzir, o que tem que acontecer? Vou voltar aqui um pouquinho. O diodo conduzir, eu estou aqui, certo? Nessa equação. Eu tenho que ir lá e verificar quando que a corrente que está passando nele é positiva. Beleza? Aquele resultado só é verdade quando essa corrente aqui for positiva, o ID for positivo.
Se isso aqui não aconteceu, o que eu acabei de calcular é mentira, tá? Então, a gente precisa vir aqui e falar assim, opa, beleza. Quando que isso aqui conduz? Quando o ID for maior ou igual a zero. Beleza? Quem que é o ID? O ID é essa corrente aqui, ó. ID. Nesse sentido aí. No meu circuitinho que eu acabei de calcular, essa corrente aqui, ó. ID. Repare, a corrente na fonte de tensão. Volta na primeira aula que eu falei para vocês. Você viu uma fonte de tensão, você não sabe quanto que a corrente passa nela. Você precisa ver o restante do circuito para descobrir, tá? Nesse caso aqui, ó, essa corrente é zero, essa corrente é a corrente no resistor. ID é igual a IR. Ou seja, ID é igual a IR, a corrente no resistor, que eu consigo falar alguma coisa sobre, tá? O ID tem que ser maior que zero, ou seja, o IR tem que ser maior que zero também, na convenção que eu estou usando aqui, tá? Quem que é o IR? IR é Vout menos zero dividido por RL, isso aqui tem que ser maior ou igual a zero, para essa de baixo ser verdade. Beleza, professor. Se eu considerar que o RL é uma constante, quem que é o Vout? Tá? O Vout é o que você acabou de calcular aqui. Tem que substituir aqui. Tudo bem? Você tem uma equação para o Vout. Então, você fala assim, beleza, quem que é o Vout? Então, o Vout é Vin menos VD on dividido por RL tem que ser maior ou igual a zero. Muito cuidado na hora que você estiver mexendo com essas inequações aqui, porque a hora você passa, é aquela coisa, eu vou passar o RL para o lado esquerdo, vou passar não sei o que para o lado direito, aí você erra ali, bum, mexeu, porque às vezes o sinal troca ali da inequação e tal. Cara, eu erro o tempo todo. Então, faz com a mesma atenção que eu faço, que é o seguinte, em vez de você pensar, eu vou passar o RL para o lado direito, eu vou passar não sei o que para o lado esquerdo, não. Volta para o básico. O que eu fizer do lado esquerdo, eu tenho que fazer do lado direito. Então, eu vou multiplicar por RL dos dois lados. Multipliquei por RL do lado esquerdo, vai cortar com RL. Multipliquei 0 por RL, vai dar 0. Então, isso aqui vai dar Vin menos VD on, tem que ser maior ou igual a 0. Soma VD on dos dois lados, porque aí não tem erro. Soma VD on dos dois lados, isso aqui vai andar para Vin maior ou igual ao VD on. E essa condição precisa ser verdadeira para que este resultado seja verdadeiro, tá? Então, repare, toda hora que a tensão for lá na entrada for maior ou igual a esse VD on, a saída é esse Vin menos VD on aqui. Tudo bem? Vai ter uma queda de tensão constante. Copia e tem uma queda de tensão constante, tá? Na nota de aula, mas você vai tem lá o detalhamento, tá? Mas você vai fazer a mesma coisa para a segunda hipótese aqui, ó, mesmo tipo de raciocínio, tá? Mesmo continho. Então, ó, hipótese 2. O diodo não conduz. E aí eu estou com o seguinte circuito. Quando o diodo não está conduzindo, quando ele está reversamente polarizado, ele vira chave aberta, certo? Então, é esse circuito que me interessa, ó. Vout vem. Vamos lá, ó. Essa corrente é igual a essa corrente mais essa corrente. Essa aqui tá zero, claramente. Essa do lado de cá é zero, porque é um circuito aberto. Tá? Ou seja, essa corrente aqui no resistor tem que ser zero. Se a corrente no resistor é zero, a tensão em cima do resistor é zero. Isso quer dizer que Vout menos zero dividido por RL é igual a zero. A corrente no resistor é igual a zero. Arruma essa parada, você tem que concluir que o Vout é igual a zero. É isso mesmo? Vout igual a zero. 0 volts. Beleza? Quando que isso é verdade? Tá? Aí volta aqui um pouquinho. Eu não vou fazer no detalhe aqui por conta do tempo, mas olha só. Eu estou considerando que o diodo não está conduzindo. Isso vai ser verdade quando a tensão em cima do diodo for menor do que o VD-on. Regra básica aqui, tá, gente? Se eu considerei que o diodo está conduzindo e eu usei a fonte de tensão, eu preciso ir lá e checar a corrente, se está positivo. Se eu fui lá e botei a chave aberta, que é uma fonte de corrente igual a zero, eu preciso ir lá e checar a tensão.
Se eu usei corrente, eu checo a tensão. Se eu usei a tensão, eu checo a corrente. Sempre alternado, tá? Então, eu preciso ir lá e verificar. Beleza. Quando que o VD é maior do que esse VD1 aqui, tá? Equaciona. O VD é essa quantidade aqui, ó. Mais, menos. Isso aqui que é o VD. Que é o que tinha antes, tá? VD. Beleza? Vai lá e escreve. VD tem que ser menor do que o VD1. Arruma a equação, você vai chegar no seguinte resultado. Para isso aqui ser verdade, o Vin tem que ser menor ou igual ao VD1. Tudo bem? Se eu fizer um gráfico desse negócio, é bastante comum, tá? A gente vai querer fazer um gráfico dessa parada. Vou fazer o gráfico aqui. Vin, Vout. A curva característica. Repara que, para as entradas, tem um ponto lá onde eu tenho uma coisa para o lado esquerdo desse ponto e outra coisa para o lado direito, tá? Que é o VD1. O VD1 divide essa coisa aqui em duas partes, né? Quando eu estou com Vin maior do que VD1, Vin maior do que VD1, eu estou com isso aqui sendo verdade, ó, tá? Uma reta, inclinação positiva, tá? E é uma reta de 1 para 1, né? A inclinação é 1, tá? É um número que está multiplicando aqui. Só que ela está deslocada de VD1 para cima ou para baixo, tá? Como é que é esse gráfico aí? Cadê o desenho de amarelo, tá? É assim, ó. Beleza? É o gráfico dessa equação aqui. Para o lado esquerdo lá, ó, V menor ou igual a VD1, Vout igual a 0. Beleza? O gráfico disso aqui é fácil. Vout igual a 0. Tudo bem? Vout igual a 0. Tá? Repara, o que esse cara está fazendo, tá? O que esse circuito aqui, que eu lembro lá, eu chamei de retificador, tá? Retificador. O que esse circuito retificador está fazendo? Ele pega uma tensão de entrada. Se essa tensão estiver abaixo de uma tensão, uma determinada tensão de limiar aí, ele não deixa passar nenhuma tensão pro lado da saída. Passa zero, fica zero a tensão lá, tá? Quando a tensão está acima de um determinado limiar, ele copia a saída lá ele copia a entrada na saída. Beleza? Esse fenômeno é o que a gente vai chamar de retificação, tá? Esse fenômeno aí é o que a gente vai chamar de retificação. Eu copio a entrada na saída numa determinada faixa. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? O que a gente vai ver na aula que vem... Só um segundo. O que a gente vai ver na aula que vem aqui são os outros casos, o que eles fazem, vão ter 4 gráficos, e vão ver o limitador. Mas presta muita atenção aqui, rapidinho, Eduardo, já te passo a palavra, tá? Muita atenção aqui nessa hora. O que eu acabei de fazer aqui nessa tela, tá? É essencialmente a técnica para resolver basicamente qualquer circuito com diodo, tá? Vai chutando hipótese, vai fazendo e vai calculando as coisas e vai verificando, isso aqui é verdade, aquilo é verdade, isso aqui é verdade ou não é. Na aula que vem eu vou fazer outros exemplos, tá? Eu vou fazer pelo menos mais um exemplo, tá? Vou ensinar vocês a ligar um LED, né? Porque para ninguém sabe falar aqui que não aprendeu a ligar um LED na vida, tá? E a gente vai começar a falar de como é que faz uma fonte de alimentação, tá? Que é basicamente o circuito mais importante que a gente vai ver aqui. Diga lá, Eduardo. A minha dúvida é referente a exatamente esse final que você falou, que a gente vai usar essa solução aproximada aí. Uhum. Mas pelo que eu entendi, por diodo, a gente está meio que criando uma árvore de possibilidades com 2 nós, né? Tem 2 hipóteses. Uhum. Tem a hipótese 1 e a hipótese 2 por diodo. Uhum. Se a gente tiver vários diodos assim, Uhum. tipo um monte, isso não vai meio que exponencializar bem rápido assim? Se tiver 2 diodos, são 4 hipóteses possíveis. Se tiver 3 diodos, 8. Se tiver 4, 16. Potência de 2. Você está acostumado lá de sistema de tais. Tá, então se a gente tiver 4 diodos, vai ter que analisar todas as 16 possibilidades mesmo. Não. Não. Você é de computação, né? Aham. Pois é. Em computação, quando alguma coisa está ficando muito complicada, o que você faz? Normalmente a gente busca simplificar, né?
Mas você simplifica isso de uma forma muito específica, você chama de abstração, né? Você tem um pedaço lá do seu código que está muito complicado, aí você fala assim, cara, eu vou analisar isso aqui, vou entender e vou fechar dentro de uma caixa preta, né? Aí você delimita uma certa... Você calcula a função que uma parte do seu sistema faz, no teu caso lá, código, por exemplo. Você delimita uma interface, você fala assim, ó, se você me der isso aqui, eu sei quanto que é F e eu sei calcular quanto que é a saída, né? Uhum. Você abstrai. E aí você para de ver o que tem dentro da caixa preta, né? Sim. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Na hora que Então, o circuito a gente vai ver alguns circuitos. Na hora que tiver um circuitinho, a gente fala assim, cara, esse aqui é um circuito que parece ter uma funcionalidade interessante que a gente consegue delimitar uma interface. Aí eu fecho dentro de uma caixa preta, digo ó, para esse range de entradas aqui, para essas entradas, isso aqui é o que acontece nas saídas. E aí a gente para de olhar a complexidade que tem lá dentro. então existe tipo um diodo equivalente, assim. Eu não ia chamar de diodo equivalente. A gente vai para circuitos um pouquinho mais complexos. Tipo uma fonte de alimentação. Ok. A gente vai ver um padrão e vai falar: esse padrão eu vou chamar de fonte de alimentação. Tipo isso, entendeu? Aham. Mesma coisa. Eu vou ver um padrão e vou falar: isso aqui é um amplificador fonte comum, lá na frente. Aí, tipo, toda hora que você vê aquele padrão lá no meio do seu circuito, você pode virar e falar: imagina aqui, é um padrão que tem 4 diodos lá, fonte de alimentação, por exemplo, tá? Aí você fala assim: mas esse padrão aqui eu já vi antes. Eu delimito ele aqui fora, eu meio que apago, boto a caixa preta e falo: beleza, a caixa preta eu sei como funciona, eu abstraio ela. Então tá Abstração. safe. Mesma ideia que você faz em computação, mesma ideia de tudo, tá? O pessoal de computação não inventou isso, tá? Eles copiaram da engenharia. Tá safe. Valeu. Tudo bem? Mais alguma dúvida, gente? Edil, tá me ouvindo? Sim? Eu não entendi muito bem esse VD-ON, da onde veio. É a tensão de temperatura lá? Tensão térmica? Não. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Vamos aqui, ó. Cadê? Olha aqui uma coisa, outra coisa, outra coisa. Lá no modelo lá da junção PN, essa curva aqui é uma exponencial que tem um parâmetro que é um VT aqui, ó, que é a tensão térmica, tá? A gente chama de tensão térmica. O VD1 não tem nada a ver com isso aqui. O VD1 é uma coisa completamente arbitrária que eu escolhi para falar assim: eu não quero mexer com exponencial, não. Eu não gosto de exponencial, não quero mexer com isso, não. Em vez de exponencial, eu sou rebelde. Eu vou. Todo lugar onde eu ver exponencial, eu vou usar isso aqui, ó. Essa outra coisa aqui, verdinha, tá? Essa coisa verdinha, eu preciso dizer para ela onde que quebra aqui essa curva, né? O ponto onde quebra isso que eu chamei de VD1. É um número. Você escolhe esse número, tá? Então é arbitrário mesmo. Então, É arbitrário, mas você vai ver, assim, na aula que vem eu vou mostrar para vocês uns datasheets, aí você vai ver que não é exatamente tão arbitrário assim, porque o fabricante te diz um bom número para ele, tá? mas qual seria a base para esse número, assim? Tipo, da onde eles tiraram, sabe? Pra Você chamar. olha o gráfico, é assim, ó. De onde que eles tiraram? Isso é uma boa pergunta, cara. Porque normalmente vocês acham que é um negócio muito mais complicado do que de fato é, tá? Você olha o gráfico. Exponencial, eu tô desenhando uma escala muito ruim, tá? Exponencial é uma parada assim, ó. Opa. Exponencial é um negócio assim, ó. Ela começa muito pequenininha, muito pequenininha, muito pequenininha. Quando você vê, ela faz uma coisa assim, ó. Tá? Aí quando você olha o gráfico numa escala decente, você fala assim, me parece que é meio óbvio de escolher esse VD1 por aqui assim, ó. Sacou? Entendi, beleza. Ou então, tipo assim, eu vou escolher ele por aqui assim, ó. É meio óbvio, assim, normalmente, tá? É É visual meio mesmo, assim, você vai analítico, lá. né? Uma coisa meio, Não, meio, não meio sei. no olho mesmo. É um pouco no olho, tá? Lá no fabricante, aí, lá em pessoal de tecnologia que a gente chama, né? Que vai fabricar isso aqui. Os caras têm uns critérios um pouquinho melhores porque ele quer automatizar esse negócio, tá? Ele bota o diodo na máquina lá, ele quer que a máquina diga para o VDão é tanto, tá? Então tem uns critérios um pouco melhores aí, mas é basicamente no olhão mesmo, tá? Beleza, valeu. É arbitrário esse VDão aí. Mais alguma dúvida, gente? Não? Tá sossegado?